Reinar, esse é o episódio 13 e hoje nós temos um tema muito especial, mas antes eu quero te falar para você se inscrever no canal e ativar o sininho e já aproveitar e compartilhar esse episódio com uma pessoa que você ama e que você quer ver a vida transformada, porque hoje nós vamos falar sobre transformação através do amor de Deus, através de Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar como você vai sair das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. E óbvio que para falar disso, eu trouxe aqui pessoas muito especiais, pessoas que viveram na pele esse testemunho, pessoas que estavam nas trevas, deixa eu repetir, pessoas que estavam nas trevas. Mas sabe o que é treva mesmo? É treva. Hoje você vai entender, você vai ser confrontado, inclusive, durante esse episódio. Eu sei que o Senhor vai falar com você, então presta muita atenção, livre de qualquer julgamento. Presta atenção na mensagem que o Senhor vai te entregar através da vida dessas duas pessoas que estão aqui para falar sobre o testemunho deles, mas também falar a respeito de como você que hoje está vivendo uma situação ou tem alguém da sua família vivendo uma situação de trevas, como você pode e como essa pessoa pode encontrar e ir para a maravilhosa luz do Senhor, porque são pessoas que estão na maravilhosa luz do Senhor. Seja muito bem-vindo, Pastor Rômulo. Que prazer te receber aqui. Pastor Rômulo, ele é capelão, ele também é teólogo, professor de teologia, né? Capelão. Explica pra galera o que é capelão, primeiro se apresente para o pessoal te conhecer aqui, né? E já dá um overview do que é ser um capelão para as pessoas entenderem aqui. E depois a missionária Ana. Muito bem-vinda, missionária Ana. Essa mulher, vocês vão ver como ela é admirável. Como essa mulher é uma guerreira. E é por causa dela também que nós estamos aqui hoje, né, Pastor Rômulo? Com toda certeza. Se apresenta para o pessoal, pastor. É muito prazer, né? Eu sou o pastor Rômulo, sou pastor da Assembleia de Deus, Ministério do Ferreira. Por misericórdia também sou professor de teologia e capelania. Primeiramente, externar aqui que é uma alegria muito grande, né? Estar participando aqui do Pode Reinar, juntamente com a minha digníssima esposa, né, missionária Ana. Muito obrigado pelo convite. Também aproveitar para agradecer que fez a ponte, a Lívia, né, uma grande amiga em comum que nós temos, né? Sim. E ela fez essa ponte para que pudéssemos estar aqui. Então, louvo a Deus, né, por essas pessoas que Deus vai aproximando para poder estar aqui. E respondendo a sua pergunta, capelão é aquele que vai levar uma mensagem de fé, de amor, de esperança para aquelas pessoas que estão hospitalizadas, para aquelas pessoas que estão nos presídios, para aquelas pessoas que estão, muitas vezes, numa fundação caso, jovens, menores infratores, para aqueles que também pode ser capelania hospitalar, pode ser também capelania universitária nas universidades, pode ser também uma capelania funerária. É um braço estendido da igreja, onde você vai transmitir uma palavra, uma mensagem de fé, de amor e de esperança. Muito bom. E o pastor Rômulo, ele tem uma história, tá? No submundo, né? Pode-se dizer assim. Sim, a gente já começa apresentando isso, porque tem tudo a ver com o tema desse episódio. Ele tem uma história no crime, e aí eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito disso por muitos anos, né? Até que encontrou realmente a verdadeira luz do Senhor, né? E antes, eu queria que a missionária se apresentasse, o pessoal, missionária, e dissesse como que é esse ministério também, que a missionária também é capelã, sim, né? Sim. E trabalha muito, atua muito com a parte feminina, né? Com as mulheres, me corrija se eu estiver errado, mas explica um pouquinho sobre o que é esse trabalho, te apresenta um pouquinho para a galera. A paz do Senhor para todos os ouvintes, e para mim também é uma alegria muito grande estar aqui e compartilhar um pouco da nossa história, da nossa trajetória, porque nada acontece em vão, tudo é preparação do Senhor. E se um dia Deus nos uniu, é porque Ele sabia que no futuro juntos nós iríamos ser bênção na vida das pessoas, transmitindo aquilo que o Senhor fez na vida dele, e automaticamente, mesmo eu sendo uma pessoa que sempre estive na igreja, tudo, mas a transformação que Deus vai fazendo no nosso caráter, vai fazendo no nosso psicológico e emocional, você muda, você transforma, que você fala, nossa, eu acho que eu não era assim, eu conhecia Jesus, mas hoje eu conheço daquilo que ele já fez e faz na nossa vida, né? E nós, como ele já falou, nós participamos da capelania da capital, e nós trabalhamos na questão que nós damos entre 3 a 4 cursos por ano, e nós preparamos pessoas para entrar nesses lugares. E a minha parte em si nesse curso é o quê? Tá mostrando para as pessoas como entrar, qual é o procedimento, a roupa que se deve entrar,
o que pode falar, o que não pode, o que pode prometer, o que não pode prometer. Que não é entrar sozinha, não é ir lá, gritar, fazer e acontecer. Porque você está lidando com pessoas que você não conhece. E o que a sua função é o quê? É só propagar o evangelho. É dizer, Jesus te ama. Então, mas para entrar, um exemplo, no presídio, ela não pode ir de qualquer jeito. Porque você tem que entender que tem pessoas lá que, se você for de qualquer jeito, eles vão te dar um banho de Bíblia. E você vai sair de lá, tipo, Verdade. envergonhada. Então, você tem que ter um preparo. E é isso que nós fazemos. Que trabalho lindo, que trabalho lindo. E o apoio eu falo pastora Ana, mas ela fala que não é pastora Ana, mas falei para ela que mulher de pastor é pastora. Eu só sou mulher de pastor. A missionária Ana é um trabalho lindo de apoio aí também ao ministério do pastor Rômulo. E é uma mulher que foi muito guerreira. Eu quero que o pastor Rômulo fale um pouco mais a respeito disso, da sua história, um pouco da sua história, como que você, quando mais ou menos você iniciou lá atrás, né, nesse submundo, já estava casado com a missionária? Não. Quando iniciou lá atrás? Não, porque eu comecei muito novo, né? Meu envolvimento foi aos 10 anos de idade. Eu comecei a ter um primeiro envolvimento assim, foi com as drogas, né? E o Salmo 42, o verso 7, nos diz que um abismo chama outro abismo. Então observe que o meu envolvimento, por incrível que pareça, eu morava em São Paulo, minha mãe, né, uma cearense, ela trabalhava no Instituto de Infectologia Dr. Emílio Ribas, e aí ela se mudou para o interior de São Paulo, cidade de Amparo especificamente, e aqui na cidade de São Paulo, nós morávamos numa biqueira de droga, porque era aquelas pensão tipo um cortiço, a boca de droga era no cortiço, eu não me envolvi. E quando nós fomos para o interior de São Paulo, aos 10 anos de idade, foi o meu primeiro envolvimento, onde eu comecei a me envolver, e aqui ficou adendo para as mães, para os pais, acerca de amizades, sim, influenciam e muito. As más amizades, como a própria Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, por uma influência negativa acerca dos amigos, entre aspas, foi o que já muito cedo fez com que eu tivesse esse envolvimento, que a minha porta de entrada para as trevas, né, para a escuridão, para o submundo, foram justamente as drogas. E com essa idade de 10 anos, foi quando a minha mãe se mudou para Amparo, e eu comecei a ter esse contato. Aí foi um abismo chamando a outro, né? E aí sempre aquela busca, né, de uma sensação nova, de uma sensação maior de buscar, porque a droga, hoje, né, já bem mais calejado, estudando sobre o tema, qual que é a sensação? Nós possuímos um determinado número de neurônios na nossa mente, e quando você usa a substância química, pode ser um lança-perfume, pode ser um Tinder, uma cola, um éter, qualquer tipo de droga, aquela sensação que você tem pela primeira vez, ela é única, porque a droga, a substância, ela vai destruir aqueles neurônios os quais nunca mais eles serão, né, humanamente falando, restabelecidos, restaurados. Então a probabilidade das pessoas se aprisionarem, se viciarem é justamente por isso, porque eles vão sempre em busca daquela sensação, o qual jamais eles irão ter, porque aqueles números de neurônios foram destruídos. E aí então torna-se o quê? A necessidade do aumento da quantidade da droga ou da busca de uma substância mais forte. E nisso tem o seu o efeito devastador, né? E aí foi onde eu fui mergulhando, né? De uma droga mergulhando para outra, mas aos 10 anos de idade, meu primeiro envolvimento. Uau! E aí depois, conforme foi passando, chegou ao ponto de você começar a furtar, a roubar, enfim, e tudo mais. Isso foi... Você tinha quantos anos, mais ou menos, quando isso aconteceu? Exatamente, porque como eu bem falei aqui, frisei, no início você entra com aquela conversa. Para você que me ouve e recebe essa palavra também, não, eu uso socialmente, eu tenho controle. Eu é só de final de semana, eu tenho autocontrole. Sei quando parar. Eu sei quando parar, é o momento, não, não é eu uso a droga não me usa, não sei, eu domino ela não me domina, isso é uma grande mentira. Então eu fui passando do Tinder para a cola, em busca dessa sensação maior, da cola para o éter, do éter para o lança-perfume, do lança-perfume para o chá de cogumelo, do chá de cogumelo para o chá de lírio, e aí eu fui evoluindo, cada vez mais buscando outras sensações, buscando LSD, a sigla LSD significa lindos sonhos delirantes. O LSD é uma droga tão perigosa que você corre o risco, dependendo da quantidade da droga que você ingerir, de você não voltar mais.
de você ficar naquele submundo, naquele mundo, quando a gente brinca no Fantástico, mundo de Bob. Fica num mundo que é só seu. E aí tendo até que ser internado, né, em manicômios e tal, coisa assim. Aí foi aprofundando. Êxtase, LSD, cocaína, crack, anfetamina. E nesse período, como no início falando aqui, eu comecei de uma maneira, e aí chega um momento, no princípio, tudo é flores, porque as pessoas vão te dar, as pessoas vão proporcionar. Não, eu banco para você. Olha aqui, experimente. Uma vez que você se torna viciado, dependente, aí ninguém mais vai te dar. E aí você vai ter que correr atrás para poder conquistar, né, aquela droga, adquirir. E aí a droga ela vai tirando você do convívio social, vai tirando você das atividades, né, do meio social, do trabalho. Foi aonde, nesse contexto ali, por volta já dos 12, 13 anos, comecei com pequenas práticas de furtos. Furtar em lojas de artigos importados, um boné, em supermercados, furtar coisas assim de valor, para ir até a biqueira de droga, ou também vender, gerar recursos e adquirir a droga. Então foi muito cedo o meu envolvimento. Uau. E você sentiu que nesse período, você comentou que no início você é muito abraçado, as pessoas te dão e tal. Mas por trás disso existia uma carência, certo? Sim ou não? Você buscava apoio naquelas pessoas, porque é muito normal, normal não, talvez muito comum acontecer, daquela criança que fica sozinha, que os pais não cuidam, aquele menino que não teve uma instrução do pai e tudo mais, que eu não sei se foi o teu caso, mas na boa parte dos casos acontece, não se sente importante, não se sente pertencente, não se sente amado dentro de casa, é extremamente criticado, moleque, você não tem futuro, começa a proferir palavras que também são maldição na vida daquela criança. Ela cresce ouvindo aquelas coisas que ela não presta, que ela não serve para nada, que ela não é importante, que ela não sei o quê, se sentindo excluída. E quando ela vai para esse mundo, né, quando ela conhece ali o traficante, conhece aquelas pessoas, eles são muito amáveis com ela, principalmente no início. Se o pai e a mãe não abraçou, eu abraço. Então vem aqui que aqui você tem um pai. É quase isso, né? Na mente dele, ele encontrou naquelas pessoas o apoio que ele precisava dentro de casa e que talvez ele não tinha. Aí com a mente já corrompida, ele passa então a servir aquelas pessoas, enfim, aí daqui a pouco começa a trabalhar para aquele traficante, achando que ali é a nova família dele, já que em casa ele não teve esse apoio. Nesse mundo que você viveu, você viu muito disso, desse tipo de meninos que não sentiram isso dentro de casa e foram buscar isso no crime? Talvez você estava buscando algo do tipo também? Fala um pouco sobre isso. Certo, muito boa a sua pergunta e a colocação também. No meu caso, não, porque eu tive na minha família qual o sentido? Foi por isso que eu falei acerca para os pais e para aqueles que ouvem, acerca das influências. No meu caso, a minha mãe, uma cearense, uma guerreira, eu tive vários exemplos. A minha mãe, a minha irmã, sempre guerreira, sempre trabalhadeira, sempre. E nunca tive aquele sentido de não ser amado, de ser rejeitado, muito pelo contrário. O que me levou de fato, hoje eu tenho uma plena consciência disso, foram a influência. Então você é cabeça fraca? Não. A realidade é que eu falo pra você. Aí, como você falou, aquele gatilho de pertencimento, de poder pertencer àquela turma, àquela galera, àquela rapaziada. Por que todo mundo fuma e você não fuma? Por que todo mundo dá um tiro no pó e você não dá um tiro no pó? Por que todo mundo cheira a cola e você não cheira na cola? Então, quer dizer, de não se sentir excluído daquele grupo, mesmo não tendo essas carências, entre aspas, acabava se envolvendo. E aí, com esse falso discurso, não, eu uso, eu domino, eu controlo, depois quando eu quiser eu paro. Nada disso. Quando eu fui dar por mim, eu já estava totalmente dependente, viciado. E sim, muitas pessoas vêm nesse sentido, buscando, né, o preenchimento de um vazio existencial dentro de cada ser humano, que muitos buscam, outros buscam na jogatina, outros buscam na pornografia, mas muitos mesmo, buscam nas drogas. E ali, até por um momento, você observa que o próprio Senhor Jesus, ele vai dizer isso em 14, 27 de João, deixe-vos a paz, mas não vô-la dou como o mundo a dá. Então a pergunta é, o mundo tem paz? A grande maioria diz assim, não, o mundo não tem paz. Tem. O próprio Jesus diz, não vô-la dou como o mundo a dá. Então o mundo tem uma falsa paz. Sim. E aí, então Jesus, rasa, ele né? segue dizendo, a minha paz os dou, mas não vou lá dou como o mundo a dá. Ou seja, a paz que Cristo tem, a paz que Jesus Cristo tem, por que ele pode dar? Porque tem um lema que eu sempre falo assim, antes eu me frustrava muito com as pessoas e decepcionavam. E aí eu digo até para minha esposa, cada um só dá aquilo que tem. Então Jesus, ele é o que? Um dos nomes de Deus, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A minha paz vos dou.
Então a paz de Cristo é somente Ele que pode preencher. Mas muitas pessoas vão em busca nesse mundo. E aí, como você bem frisou, o mundo está de braços abertos para receber. O mundo, meu truta, meu parceiro, meu camarada, vem cá. Aonde pingar o seu sangue, o meu vai empoçar. Tamo junto e misturado, lado a lado, parceiro, truta. Na realidade, vai encontrar isso sim. Porque vão encontrar pessoas, em aspas assim, na mesma linguagem, naquele mesmo cenário, e aí ele vai ter o acesso. Na minha época era muito difícil, era uma aventura você é uma biqueira de droga para comprar uma paranga de maconha. Como eu era menor de idade, nem pensar. Tinha que ser um maior de idade para poder chegar na biqueira, para poder comprar. Se chegasse perto dos caras falando maconha, tomava tapa na orelha. Hoje em dia não, o acesso é muito fácil. No condomínio você vê a criançada fumando maconha. Sim. Na praça, qualquer local tem uma biqueira de droga. Então vai sofrendo essa transformação. Então sim, o mundo ele vai oferecer essa falsa paz e aquilo que muitos não encontram no lar, no pai, na mãe, nessas carências, buscam preencher através dessas substâncias, né, no caso aí, ilícitas, né, as drogas. Sim, sim. E você chegou a acompanhar nesse período em que você tinha os amigos ali, ainda na adolescência, né? Antes de ir para essa fase mais adulta, mas você chegou a acompanhar pais que abandonaram nessa fase em que o menino começou, então, a se drogar e tudo mais, e os pais simplesmente largaram de mão, a família não quis mais saber, ou você viu muito das famílias resgatando essas pessoas. Eu queria entender, tipo, se é muito comum as famílias abandonarem quando chega nesse nível, sabe? De já internei uma vez, duas, deixa pra lá. Então, na realidade, a família sofre bastante, né? Sofre bastante, como a minha também sofreu bastante. E é a que mais luta. Só que, na grande realidade, a família também não sabe como lidar com a situação. A nossa sociedade em si, né? Ela tem essa dificuldade. Você vê, hoje em dia, antigamente nós falávamos da Cracolândia, arremetíamos ao centro de São Paulo. Hoje eu sou pregador evangélico, estou em vários locais, então tem a Cracolândia de Guaianazes, tem a Cracolândia de Santo Amaro, tem a Cracolândia. Cada localidade agora, né? Tem uma Cracolândia. Então a própria família hoje, se hoje tem já uma dificuldade imensa, imagine há anos e anos atrás. E aí tinha, né, os 12 Passos, Amor Exigente, Narcóticos Anônimos, vários meios para poder auxiliar. Mas o grande X da questão em tudo isso está na própria pessoa. Porque o dependente químico, como nós temos vários casos hoje, nós trabalhamos também com casos de recuperação. Por exemplo, nosso ministério, a nossa casa de recuperação, que é o DEJOF, Desafio Jovem do Ferreira, completou agora 26 anos, resgatando vidas. E ali o meio de tratamento é jejum, oração e Bíblia, e palavra de Deus. Então, existe um lado humano que a pessoa também precisa querer ser ajudada e querer se ajudar. E as famílias, nesse grande caso, quando via, né, que a pessoa realmente não... A família queria ajudar 1, 2, 3, 4, 10, 14 vezes, mas a pessoa ia, ficava um tempo, voltava. Como a gente falava assim, né? Piolho de casa de recuperação. Já estava em várias casas de recuperação e ali dava uma engordada, melhorava, depois só para voltar de novo. E aí a família, infelizmente, por não saber mais o que fazer, acabava assim, né, abrindo mão. E aí, de uma vez por todas, assim, a pessoa se lançando aí a esse submundo, já mergulhando nas mais profundas e mais densas trevas mesmo, que é um submundo de trevas, né? De sofrimento, de dor, de angústia, depressão, opressão, crises, neuroses, dilemas e tantas outras coisas. Paranoias, né? Que você, por exemplo, o chá de cogumelo, o chá de lírio, eu brinco com a minha esposa, né? Eu conversava com palito de fósforo pensando que era o Visconde Sabugosa. Meu Deus. Para você ver o efeito alucinógeno da droga. Então, o chá de lírio, você via coisas assim, imaginava, então você ficava naquele mundo. E aí sempre numa busca de uma nova paranoia, de uma nova sensação. E só que em determinado período aquilo virava com as crises do quê? Como estava aprontando, delinquindo, a polícia também perseguindo, estão querendo me matar. E aí vai mudando os níveis da paranoia. Então você está no momento inserido num contexto, a viagem, a brisa é uma. Depois você vai se aprofundando e descendo cada vez mais, a brisa é outra. E aquilo se torna o quê? Uma opressão sobre a tua vida. E aí você, com síndromes, ouve voz, muitos até partem para esquizofrenia. Acabam ficando esquizofrênicos por conta disso, porque a devastação é tão grande e acabam ali entrando naquele mundo e se mergulhando naquelas trevas e não conseguem resgatar mais, voltar mais. Né? E a porta de entrada foi a maconha? Foi o thinner. O thinner, um solvente thinner. Sim. Solvente thinner, aí do thinner para a cola, da cola para o éter, sempre inalando, né? Fala cheirar, mas é pela boca, né? Você inala pela boca, fazendo ali um
pano, alguma coisa assim, ou um bolo de alguma coisa, que você usa um estopa, aí molhava e inalava pela boca. E aí aquilo vai dando uma brisa em você, só que chega um determinado período que já não faz mais nada. Como eu falei, detona os neurônios, e aí você quer se aprofundar cada vez mais. E aí é muito fácil. O caminho para você se aprofundar, naquela época era um pouco mais complicado. Hoje em dia, o acesso é mais fácil ainda. Mais fácil. Você vê escolas, faculdades, universidades. Na nossa época, vender droga em porta de escola, nem pensar. Nem pensar. Hoje em dia, dentro das escolas se trafica. E aí, ainda nessa caminhada, você daí depois começou a parte já para crime, né? Criminalidade. Já para os crimes. E aí foi com quantos anos você teve a primeira cadeia, pode-se dizer assim? Então, o envolvimento já começou a partir dos 14 anos, que eu comecei assim já há 12, 13 anos os pequenos delitos ali, furtos, né? Furtando no supermercado, lojas de artigos importados e tal. Às vezes vem a necessidade de alguma coisa, tô um carro aqui, preciso de um farol de milha. Ia roubar o farol de milha. Preciso de um toca-fita, rouba o toca-fita. Na época era toca-fita, né? Não tinha CD, era cassete. Aí roubava ali o toca-fita. E aí depois, foi quando eu comecei a conhecer outras pessoas, e aí eu comecei a praticar furtos em residência. Eu era tão magro, que sabe aquele vitrô antigo da janela? Eu entrava por aquele vitrô, eles me passavam pelo vitrô, eu passava pelo vitrô, aí me davam um martelo e um pino, eu soltava os pinos da porta, arrancávamos a porta e aí limpávamos a residência. Tudo que tinha direito, tudo que dava para levar. Na época era o aparelho 3 em 1, o videocassete, né? Essa época, né? Televisão, tudo. Para quê? Para trocar ou passar para o intrujão. Quem é o intrujão? Aquele que compra os materiais roubados. Ele é chamado de intrujão no submundo. E aí vendia, pagava um valor bem mais abaixo, mais do dinheiro vivo, ou trocava pela própria droga. E aí essa eram as práticas inicial. Só que depois, com o passar do tempo também, e aí vai conhecendo outras pessoas, falando, você não está com nada. Você tem que começar a meter o B.O., você tem que começar a roubar, tem que começar a assaltar. E aí vai praticando os pequenos assaltos, saidinhas de banco, e até que cheguei à prática de poder depois assaltar banco, né? E o detalhe é que eu assaltava banco sozinho. Eu não assaltava banco com parceiro. Eu assaltava banco sem arma, eu ia sem arma, e com a arma do vigia, eu tomava a arma do vigia e assaltava o banco. Roubava os caixas, e aí depois ali com aquele dinheiro, ia se envolvendo cada vez mais aí, droga, prostituição, e aí foi puxando, e aí envolvidíssimo mesmo. Aí começou a se envolver, que aí você começa cada vez mais, né? Vai ganhando uma fama, né? Entre aspas, né? E aí, aquele glamour, aquela falsa paz, aquele momento de ostentar com um tênis da hora, com um carro, com uma moto, a roupa de marca. Aceitação, né? Começa a ter admiração, aceitação. É isso mesmo. Você nasceu em berço de igreja? Não. A Ana sim, A né? Ana sim, minha esposa sim. Então você não conhecia. Você começou a ser ministrado dentro do presídio, certo? Não, na realidade é assim. Eu tinha um conhecimento, a minha mãe era adepta da Seichonoye, Masaharu Taniguchi, e era católica, né, como todo mundo dizia, né, por tradição, né, católico apostólico romano, mas que não frequentava, não praticante. Depois ela se identificou com a Seichonoye e depois, você vê que coisa interessante, depois ela começou a se aproximar de Deus através da minha dependência, porque conhece os irmãos, e aí os irmãos sempre, né, vamos orar, vamos apresentar. Aí fomos lá, Amor Exigente, os 12 Passos, Narcóticos Anônimos, grupos de apoio, tudo que estava ao alcance assim. Mas eu tive meu contato, assim, eu conheci mesmo o Evangelho no ano de 1994, onde eu conheci o Evangelho. Mas eu costumo dizer com 2 classes de cristão. E aqui vai um adendo, que tipo de cristão é você? O convertido ou o convencido? E qual a diferença do convertido para o convencido? Então, nesse momento, eu era o convencido. O convencido é aquele que qualquer coisa faz ele deixar de pregar, se ele prega. Faz ele deixar de louvar, se ele louva. O convencido faz ele deixar de cultuar, se ele cultua. O convencido, qualquer situação é um pretexto, é uma muleta para ele abandonar o Senhor e as coisas do Senhor. Mas o convertido não. O convertido é aquele, haja o que houver, ele não deixa o seu ministério. Ele não deixa de pregar, ele não deixa de louvar, ele não deixa de cultuar, ele não deixa de adorar, ainda que com luta, que com prova, com perseguição. Então eu costumo dizer que eu fui convencido, mas o convertido mesmo veio no dia 15 de novembro do ano de 2009, numa penitenciária de segurança máxima na cidade de Mirandópolis, na divisa do Mato Grosso do Sul com o estado de São Paulo. 2009. Não voltou mais atrás. Graças a Deus, desde então, né, através dessa guerreira, dessa varoa valorosa, né, que fez parte da minha vida aí nesse interim e passou aí a fundamental, essencial. Eu só estou aqui hoje, por isso que eu fiz questão de trazê-la comigo, porque graças a Deus, primeiramente,
e a minha digníssima esposa. Hoje eu sempre falo nas minhas ministrações, eu outrora era um prostituto, um pornográfico, eu era uma pessoa totalmente entregue à prostituição, ao adultério, uma vida totalmente promíscua. Hoje marido de uma só mulher, fiel à minha esposa, pai de família, professor, capelão, homem de Deus, tudo pela infinita bondade, misericórdia e graça de Deus, mas abaixo de Deus, se não fosse essa mulher, eu não estaria aqui com você aqui hoje. Olha só, e o tempo que você ficou preso foi quantos anos ao todo? A minha primeira experiência foi no ano de 1996. Tá. Eu fiquei por 13 dias. E aí, como eu falei, com um abismo chama outro abismo. Entrei roubando toca-fita, saí roubando banco. Depois a minha segunda experiência foi no ano de 1998. Mais 4 meses. Foi onde, dentro do episódio, tive um dos episódios mais marcantes da minha vida. Eu levei 13 facadas em uma briga no cárcere e não morri. Eu lembro que o médico falou assim para mim, olha para a tua unha. Eu convido você a olhar para a tua unha agora. Olha para a tua unha. A espessura da tua unha. Ele falou, por conta da espessura da tua unha, a faca não atingiu o teu coração. E aí ele virou para mim e falou assim, tem alguém da sua família que tem alguma religião, alguma coisa assim? Eu falei, por quê? Eu falei, tem minha mãe. Minha mãe é crente. Falou, eu sei. Aquelas que tem um coquinho, que horas com os pés para trás. Eu falei, essa, então você pode ter certeza que você nasceu de novo. Que na espessura de uma unha, a faca não atingiu o teu coração. Uau. E aí depois, após essa passagem, ainda todos esses episódios marcantes, eu voltei a delinquir, só que aí então no ano de 2005, mais precisamente no mês de abril, eu fui preso, né? Fui capturado, que eu já era fugitivo, né? Estava procurado pela polícia, foragido. E aí então foi o período mais marcante, onde eu fiquei 11 anos ininterruptos entre regime fechado, semiaberto, e depois, após, eu completei 11 aniversários dentro do presídio. Eu entrei com 27 anos, completei o meu 27º ano no presídio e saí de lá com 38 anos. Hoje eu tenho 46 anos. Então foram 11 anos ininterruptos. Nos piores presídios, dentro da facção criminosa, cadeia ali com os piores facciosos, com os homens mais perigosos assim, diante da sociedade, nas piores penitenciárias. E todo esse período, a minha fiel companheira, digníssima esposa, ela me acompanhou. Eu queria saber agora da Ana, né? Então, ela tão quietinha, tá aqui escutando, mas é uma guerreira, né? Literalmente falando. Acho que eu vi e vivi, como eu já falei para vocês, situações e que a pessoa ficou presa 1 ano e a esposa não aguentou esperar ela sair. Então, eu imagino 11 anos, né? 11 anos você já estava casada nesses 11 anos, ou não? Estávamos juntos, ainda já não casados. Já estavam juntos. Já estava com ele desde do início ali dessa prisão, desses 11 anos que ele passou. Sim, estava. Me conta, assim, qual que é, né, a força, o que te prendeu ali, o que te fez ficar ali, porque isso pode, inclusive, falar com muitas mulheres que estão ouvindo a gente. E eu não estou necessariamente incentivando, olha, aguenta firme. Cada uma sabe o que é capaz de aguentar e cada uma sabe o que Deus colocou na vida dela. Se Deus falou fica, fica. Se Deus falou sai, sai. Mas ela precisa orar antes a respeito disso. Verdade. E Deus tinha um grande ministério na vida dele, mas você correu um grande risco. Sim. Né, dele não ter, de fato, se voltado para o Senhor. Verdade. E como que foi isso? Conta pra mim, assim, pra gente entender que força que foi essa, o que você acreditava, o que você pensava naquela época, como que foi isso? Então, no início, pra mim, foi tudo muito confuso, né? Porque eu não via perspectiva de nada, eu não via interesse em mudança nenhuma, eu não... Sabe aquela coisa assim que eu entrei num relacionamento, na realidade eu conheci ele porque ele trabalhou na empresa do meu pai. Na época ele estava na igreja, ele estava firme, tudo. Mas ele entrou, a gente não tinha nada, não namorava nada. E na realidade, na época, eu tinha medo dele. Né? Quando ele aparecia, que ele entrava na empresa, eu trabalhava na parte de cima, no primeiro andar. Quando eu percebia que ele estava chegando, eu já corria, eu já subia correndo com medo. Eu falava, nossa, meu Deus... Tipo, olha, o sócio do meu pai, olha, fica pegando esses bandidos. Olha só, fica pegando esses bandidos. Por isso que eu te falo que existe o preconceito. Muito. Esses bandidos, esses safados. Agora, por quê? Porque ele fazia parte da casa de recuperação da nossa igreja. Então, muitos que estavam lá, ele trazia para a empresa. E é para pagar minha língua, né? Porque quem mandou eu falar, né? Então, Deus falou, é essa daqui mesmo que eu quero. E a medida foi indo, tipo, numa brincadeira que a gente fez. Ele fez comigo assim, e a gente começou
a namorar, a gente começou a se relacionar e tudo mais. Ficamos um tempo, só que daí, o que acontece? Ele estava na igreja, só que é aquela coisa. Ele estava não de ouvir, não de conhecer realmente Deus na vida dele. Sim. E à medida que ele foi indo, eu comecei, aí as pessoas já começavam, Ana, você viu o Rômulo não tá muito bem, você não vê? Aí ele começou, tipo, faltar, e ligava, e não respondia, e não sei o quê, não sei o quê. E aí eu falei, não, eu não quero isso pra minha vida. Eu não quero, então pra mim já não dá mais. Até que eu cheguei e falei, ó, pra mim não dá, porque eu sou uma pessoa que não é isso que eu quero pra mim, né? Eu tenho uma vida pela frente, e se você quer viver nesse mundo aí, eu não quero. Às vezes ele me ligava totalmente louco, e na época, assim, por isso que eu falo que tem coisa que quando Deus tem um propósito, você fica um pouco cega nas coisas. Aí, com a preocupação dele, mesmo eu não querendo saber muito dele, tipo, eu corria, eu ia socorrer, né? Aí, quando eu chegava lá, tava totalmente drogado, tava bêbado. Aí, ele começava a ter vertigem dentro do carro, ele saía correndo, que nem um doido, porque ele disse que tinha alguém perseguindo ele, ele saía correndo. E eu ficava desesperada com aquilo, porque eu nasci no berço evangélico. Eu não conhecia o outro lado, eu não sabia o que era isso, né? Então, para mim, foi muito difícil. Só que assim, eu já amava muito ele. Então, às vezes eu não olhava com os olhos normais de uma pessoa, tipo assim, eu olhava com os olhos, o amor que Deus, eu falava assim, mas por que Deus está me dando esse amor uma pessoa que não quer nada com a vida, né? Foi quando eu já não, mas eu mesmo assim eu continuei ajudando, né? A mãe dele estava no hospital, eu ia muitas das vezes com a irmã dele visitar, ela gostava muito de mim, eu gostava muito dela, né? E ela falava, nossa, você é a nora que eu sempre sonhei. Aí eu falava, ai, dona Fátima, mas eu acho que não vai ser eu, porque seu filho não quer nada com nada, né? Não, vai sim, minha filha. Ela já estava com a tráqueo, assim, ela, vai sim, minha filha, você vai ver, você gosta muito dele e vai dar certo. Eu, dona Fátima, não vai não, não vai, porque seu filho não quer nada, né? E foi indo, até que eu separei, eu não quis mais. Aí eu falei, não, não quero mais, então. Aí passou-se um tempo, ele foi se envolvendo de novo, se envolvendo, até que chegou a notícia que a irmã dele me ligou e falou, o Rômulo foi preso. Eu falei, então azar dele. Eu não quero mais nada. Mesmo que eu sabendo aquele amor que eu tinha, mas eu não queria aquilo pra minha vida, né? E aí ela falou, ele foi preso e que não sei o que lá. Eu falei, então, azar dele. Ele não foi os meus pés que levaram ele, foi os pés dele. Ele quis, ele teve toda a oportunidade, ele tinha como sair dessa, ele não poderia ir atrás, sendo que ele já estava um tempo já sem nada. Para que ele foi, né? Mas existe um contexto, algumas decepções que ele teve e tudo mais. Nada justifica, mas existem momentos da nossa vida que as recaídas, a gente mesmo quando não tem esse tipo de vício, essas coisas, a gente tem outras recaídas. A gente tem a depressão, a gente tem recaídas de tantas coisas na nossa vida, né? Sim. Mesmo tendo Deus. E aí foi indo que... Aí até um dia que a irmã dele falou, ó, eu fui visitar meu irmão e ele falou que ele quer que você vá visitar ele. Eu falei, mas não vou nunca, imagina que eu vou naquele lugar. Pode avisar ele, arranjar outra. Não vou. Se ele não cuidou aqui fora, se ele não valorizou aqui fora uma pessoa que estava pronta a ajudar, o que eu vou fazer lá? Não fui eu não cometi delito nenhum. Eu vou lá fazer o quê? Fala pra ele que boa sorte, que Deus abençoe e que eu vou continuar. Aí eu fiquei com aquele... Não é ódio, mas eu fiquei com um sentimento assim, com raiva. Porque assim, poxa vida, a pessoa tá aqui, você tá falando que você vai ajudar. E assim, contra tudo e todos. Porque você imagina, meu pai, pastor, minha família toda evangélica, meus irmãos nasceram no berço evangélico. Você simplesmente falar assim, olha, tô namorando com uma pessoa que é assim, assim, assim. Tipo, eu tava fuzilando minha família. Sim, verdade. E assim, em alguns momentos desconfiavam, mas eu passei todo esse tempo sem eles saberem. Uau. Ficaram sabendo, claro, deduzia. Às vezes eu levava a multa na frente do presídio e tava no nome do meu pai meu carro. Aí meu pai falava assim, vem cá, mas onde você tava? Ah, não, eu fui no shopping que tava lá perto e tudo mais. Mas não era. Mas Passou o quê? anos fazendo isso sem sua família Anos, perceber. Aí anos. você não tava casada ainda. Não, nós Casou, estávamos, então, porque nós casamos depois. quando ele saiu no semiaberto. Que aí eu falei que eu só casaria depois que ele saísse. Então nós ficamos todo esse tempo sem, assim, sem meio que saber, né? E aí aí foi que daí, de tanto ela insistir, insistir, aí eu fui. Aí eu fui pela primeira vez, pra mim foi assim uma sensação muito ruim. Eu quase passei mal, chegou no meio do caminho, eu queria voltar.
quando chegou no meio, assim, do... que ele, quando ele... Toda vez que ele era transferido para algum lugar, ele nunca ficava, tipo assim, no pavilhão 1, que você já entrava, passava um portão. Não, ele sempre ficava no 5, no 6, no 7. Então, teve lugares que eu fui visitar ele que eu passei por 16 portões. Uau. E toda aquela coisa constrangedora para você Sim. chegar até lá, né? Sim. Mas o que acontece? Em todo esse tempo, você fala assim, mas Ana, você nunca quis desistir? Quis. Eu quis desistir. E chegou momentos que eu fui certa que eu ia desistir. Eu falei, pra mim não dá. Os 5, 6 anos que ele tá nessa, ele não quer nada com nada, ele não quer saber de nada, ele não... Então, pra mim não dá, eu não quero mais. Eu vou chegar lá, eu vou fazer isso acontecer. Só que daí Deus começava a usar pessoas que não sabiam. Que falava assim, Ana, Deus me mostra você num barco e você tá remando sozinha, em favor de alguém. Então e Deus manda dizer, você quer pular do barco, não pula. Porque o Senhor tem um propósito lá na frente. Aí eu, não, mas Deus tá falando de outra coisa comigo, não é ele, não é. Por quê? Você concorda você lutar por alguém que não quer? Verdade. É difícil, né? Só você, às vezes eu entrava muda e saía calada. Aí ele falava assim, mas você veio me visitar, você não falou nada. Eu falei, então, adianta. Vou falar um monte de coisa pra você, daqui a pouco eu já vou ficar sabendo que você já não tá nesse presídio porque você já quer ir pra outro. Aí daqui a pouco é pra outro, pra outro. Chega uma hora que você cansa, que você não quer mais. Então, o que me impulsionou a ficar foi as confirmações que Deus falou comigo que era pra eu ficar, porque Deus tinha uma obra na vida dele. Uau. E se você tivesse desistido? Onde ele estaria hoje, na sua visão? Eu acho que ele não estaria mais vivo. Com Porque ele era Olha, muito o intenso no que ele poder fazia. E assim, pra quem tá escutando a gente, isso é o poder que tem uma mulher na vida de um homem. Ela tem um poder muito grande através de Deus, óbvio que Deus usa a mulher, né, nisso, para levantar o homem. Mas se for uma mulher que ela não tem sabedoria nenhuma, ela pode derrubar também o homem. A mulher tem um poder muito grande, Com certeza. né? Então, ela pode levantar ou ela pode arruinar. Já vi mulheres que pegaram uma pessoa detonada e detonou um pouquinho mais ainda. Sim. Tá no fundo do poço, desce mais um pouquinho, que dá pra descer mais um pouco. E vi mulheres que conseguiram levantar totalmente uma pessoa usada por Deus, né? Deus enviou realmente você para a vida dele, Sim. porque Deus sabia do ministério que ele tinha, do propósito que tinha na vida dele, e não poderia ser uma pessoa diferente. Verdade. E você foi muito sábia em ouvir, porque pelos olhos humanos, a gente ia simplesmente largar de mão. Com certeza. É natural. Por várias Né? vezes foi Então, o que eu quis. Imagina, Eu não filha queria. de pastor, filha de pastor, né, você falou? Isso. Então, assim, imagina pra você como seria o julgamento, né, e da família, e correndo o risco de ser rejeitada pela família também. Enfim, então precisa ter tem que ter muita sabedoria, mas também tem que ter muita paciência, tem que ter tudo, né? Sim. Acho que a própria sabedoria já diz tudo. E pra ouvir e obedecer aquilo que Deus estava mandando você fazer. Então, a Sim. responsabilidade que Deus colocou sobre a sua mão foi muito grande. Olha só, poderia não estar aqui agora, Sem sombra de poderia dúvida. ter continuado ali só ladeira abaixo, literalmente, Verdade. nas trevas, né? Poxa. Você falou alguma coisa sobre... você quer acrescentar alguma coisa ainda? O engraçado, assim, para terminar, assim, essa parte, né, de confirmações que o Senhor me deu, ele já estava convertido, ele já estava como pastor lá. Só que quando chegou, assim, que ele ficou lá uns 5 anos, quando já estava com 4 anos, teve um dia que eu estava muito triste. Eu falei, eu não quero mais. Por mais que ele esteja convertido, eu tô cansada. Eu viajava 9 horas. Uau. Então, como às vezes a minha família não sabia, em partes, porque eles desconfiavam, sempre tem um que fala sempre assim, o problema não é você ver, o problema é você ser visto. Então, as pessoas poderiam me ver em algum lugar e tudo mais. E eu falei, eu não quero mais isso pra mim, eu tô cansada, eu vou falar pra ele que agora eu ajudei ele até aqui, ele tá como pastor, já aceitou Jesus, já tá bem, e eu vou parar. E aí eu fui, porque eu pegava o ônibus na sexta-feira, eu chegava lá às 5 horas da manhã, 5:30 da manhã, eu parava no hotel, tomava um banho e ia pra porta do presídio. Assim, só que tinha uma questão, que quando eu chegava na rodoviária, a polícia já está te esperando. E eu morria de medo disso, porque eu sempre fui muito medrosa. E foi uma das coisas que Deus foi trabalhando na minha vida, que hoje eu ainda sou, mas não sou tanto. Eu, assim,
Deus forjou muito o meu caráter, a minha personalidade, que você se torna uma pessoa que, tipo assim, não é tudo desse jeito. Eu não posso ser assim, eu tenho que ser firme. Isso que o Romulo ele me ensinou isso. Ana, você não pode, você, se vem o obstáculo, se vem o problema, já vai de frente e resolve. Não adianta você ficar protelando, porque ele vai se tornar maior para você depois. E às vezes a gente não tem força para lidar com isso. E aí, nesse dia, eu falei para Deus, se o senhor, é a última prova que eu faço com o senhor. Se o senhor tem algo na vida dele, eu sei que ele já tá crente, mas assim, será que ele tá? Será que aqui Aquela fora, dúvida, né? ele, sabe, hoje eu sou a mulher da vida dele, hoje eu sou isso. Será que quando chegar aqui fora eu vou ser a única mulher, eu vou ser a pessoa da vida dele? Porque eu escutava tantas coisas, né? Eu falei, Senhor, é a última, assim, eu prometo que é a última prova que eu vou te pedir. Se eu chegar lá, eu só pensei assim, coisas bem absurdas. Eu vou chegar lá na cidade de Mirandópolis, eu vou chegar na rodoviária, não vai ter polícia. Começa por aí, não. E era impossível não ter polícia, porque quantas mulheres não desciam? Verdade. E assim, eu ia toda arrumada, para ninguém saber que era eu, que eu tava indo visitar o presídio. Eu ia de salto alto, calça toda social, não ia com bolsa, assim, que normalmente usa aquelas bolsas transparentes. Não ia, eu ia de bolsa, eu já ia, comprava até comida lá para ninguém perceber. Eu falei, eu vou chegar lá, eles não vai ter polícia. Segundo, se tiver polícia, pode ser no caminho do presídio. E se tiver, ele não vai ver minha bolsa. Coisa também que, assim, é impossível. Uma polícia te parar é blitz. Te parar, ele vai querer ver a sua bolsa. Não tem jeito. Era muito comum, né, nesse caso. Eu falei, eu quero essas duas coisas. Se isso daqui, se não acontecer, então eu sei que é para eu seguir. Se acontecer, obrigado, Senhor, porque era isso que eu queria. Porque o que eu queria era que tudo não, assim, que acontecesse tudo, assim, tudo que eu queria. Que Deus não te liberasse. Você queria que Deus te liberasse, né? Eu tava pronta para entrar. Eu tava pronta para entrar, para já não... Sei lá, eu tava cansada, estafada, sabe? Porque a pessoa, quando ela é presa, não é só ela. A família é presa. Porque você fica... Sim. Você fica vinculado a tudo que acontece com a pessoa. Você tem que sustentar. Você tem que... Então, era assim. Eu não conseguia mandar um jumbo pra ele da pior bolacha. Eu não conseguia mandar... Explica o que é jumbo. Jumbo é o que você carrega pra você levar lá pro preso, né? É o que pode entrar. O que pode comida, entrar as coisas que você manda pra lá. Aí você, no dia, você, na época, podia entrar... E no jumbo você podia mandar pelo correio. Sim. Então, eu não conseguia mandar as coisas ruins para ele. Então, eu não conseguia mandar, tipo, um chinelo, o pior chinelo. Porque eu sabia, a pior comida. Porque eu sabia que era uma vez só que ele ia comer por mês aquilo que eu tava mandando. Porque eu também só podia ir uma vez por mês. Eu não ia toda semana. Entendi. E aí, quando eu estava no caminho, quando eu cheguei na rodoviária, no dia, para minha infelicidade, porque o que eu queria é que tivesse polícia, não tinha polícia me esperando. Aí eu fui pro hotel. Me arrumei, deixei minhas coisas, peguei, tinha uma mulher lá que fazia comida pra mim, porque era muito longe, às vezes a comida chegava azeda. Então não adiantava eu fazer em casa. Porque por 2 vezes eu levei que chegou lá toda azeda. Sim. Então tinha uma pessoa lá que ela fez a comida pra mim, fui, peguei e coloquei dentro do porta-mala e fui que eu sempre pegava sempre o mesmo taxista, porque eu tinha medo de pegar outro táxi. Porque toda vez que a Blitz me parava, eu falava pra ele, ele já da cidade, eu falava assim, Wilson, se alguém me parar, o senhor fica do meu lado, porque eu tenho medo de que alguém vai forjar alguma coisa nas minhas coisas, assim, forjar nas minhas coisas. Não, Ana, pode ficar tranquilo. Aí a gente foi, subimos. Quando tava subindo, ninguém apareceu. Até perto do presídio. Eu falei, nossa, eu já comecei, né? Aí eu falei, bom, tem que ser as duas coisas. Porque se não for as duas coisas, eu já entendi que uma aconteceu e a outra não, eu já... Nisso, quando eu tô chegando perto, assim, faltava 20 metros, 50 metros, pulou um policial do meio do mato. E normalmente eles sempre ficavam com a viatura, você já conseguia ver. Nunca vi. Literalmente, ele pulou. Boa tarde, tudo bem, tudo. Falou com o seu Wilson. Ah, tudo bem com o senhor, porque eu já conhecia, né? Aí ele olhou assim pra mim e falou assim, não, esse daí eu não conheço, acho que é novo na cidade. Aí era um senhor bem branco, assim, loiro. Aí ele falou, boa tarde. Ah, a senhora tá indo visitar seu marido? Eu, né, porque lá todo mundo tô sim. Ah, então tá, então... Ah, tá. E aí nisso, o taxista já virou pra ele e falou assim, então, você já quer que eu abra o porta-mala? Porque isso já é de hábito. Pra que você vai parar se você não vai ver as coisas pra quem tá indo no presídio? É verdade. Aí ele falou assim, não precisa. Aí ele falou, não, mas como não precisa? Ele falou assim, eu conheço ela. Eu nunca tinha visto ele na minha vida. E ó que
5 anos, você já conhece todos, você já sabe quem te Sim. para, quem não. Aí ele olhou assim e falou: como você conhece? Ele falou assim: eu tô dizendo, eu conheço ela e ela não traz nada de errado. Segue, boa viagem e boa visita, menino. Aí eu falei: ah, Jesus. Ah, Deus. Eu pedi o impossível e Pediu, assim. tá pedido. Não vai Pedi o ficar impossível arrependido. para alguém que faz o impossível. É verdade. Aí, naquele momento, foi exatamente nessa situação. Podia ter profeta que falasse comigo, podia ter pessoas que falassem comigo, mas foi Essa a prova experiência mais tua com forte que eu Deus. tive. Foi aonde o Senhor falou assim para mim: você não queria o impossível? Eu sou o Deus do impossível. Glória a Deus. Então, Amém. o que me firmou a continuar? Foi Deus falar comigo que existia um propósito. Aí eu continuei, aí eu obedeci, porque eu fui sensível à voz do Espírito Santo. Ou é Amém. ou não é. E foi aí que o Senhor deu a minha aprovação e aí eu continuei até o fim. Aí você parou de questionar, de Parei, nem duvidar. imagina. Eu acho que eu nem contei no dia pra ele, eu contei Não, depois. não contou, não. Porque Olha tinha só coisa que que eu forte. contava, tinha coisa que eu mandava carta que era mais fácil. Que forte. E de forma, assim, para as pessoas entenderem, como foi esse processo exatamente? 2009, você disse que teve uma conversão Genuína. assim, genuína, Sim, né? sim. Foi alguém que foi usado, Deus enviou alguém ali no presídio, porque até para as pessoas entenderem o trabalho, né, de outras pessoas que fazem, alguns fazem trabalho em presídios, aí tem gente que fala, nossa, que é doido, né, que é em presídio, que não sei o quê. Não, são pessoas que precisam ir e são usadas muito por Deus e pode realmente ter pessoas ali que têm a vida transformada através desse trabalho, que é da Com capelania certeza, sem sombra de também, né, dúvida. que é feito. Conheço pessoas que passaram pela situação e conheceram a Jesus dessa forma. Sim. Outros, às vezes, tem algum que é pastor, ou alguém que é evangelista, que está lá dentro, que já se converteu, enfim, que já está vivendo ali a palavra e ensina para as outras pessoas, né? Então, como que foi contigo esse Sim. processo? Essa pergunta é muito boa, é muito pertinente, né? No ano de 2006, nasce o Enzo, nosso filho amado. E no ano de 2008, é diagnosticada uma enfermidade, uma patologia, cujo nome é Charcot-Marie. São 2 franceses que descobriram essa enfermidade, que é uma enfermidade degenerativa e ela vai atrofiando os nervos. E aí ela trouxe a notícia, quando o diagnóstico saiu do nosso filho, que ele tinha essa enfermidade, essa patologia que, humanamente falando, dentro de uma medicina, ela não teria cura. A tendência era só piorar, piorar, piorar. E aí foi quando ela me comunicou, ela me trouxe essa notícia, e nesse período eu estava envolvidíssimo. Eu era responsável pela alimentação, na cadeia a gente chama de boia, né? Era responsável pela boia. Morava na faxina, a faxina é só presos considerados que moram. Tinha ali uma responsabilidade de mais de 300 reeducandos, 300 vagabundos, 300 criminosos no pavilhão. Nós morávamos em 3 apenas ali na faxina, que era a linha de frente da cadeia, responsável pela alimentação. Quando ela deu essa notícia para mim, aquilo mudou a minha vida. Da maneira que ela falou que agora você toma uma posição. Porque eu tentava fugir. As 2 últimas fugas que tem no sistema prisional do estado de São Paulo, eu estava envolvido. Penitenciária 2 de Franco da Rocha, onde fugiram 72 presos. E o CDP 2 de Osasco, onde fugiram 34 presos. Porém, eu não fugi. Por conta das orações delas, né, da minha mãe, então o número de pessoas. Antes da fuga acontecer, eu era transferido. E é de bonde. Então, quando ela deu essa notícia, ela falou, agora você precisa se posicionar. Eu não posso ficar cuidando de 2 crianças. É isso e isso. Aí naquele momento, eu chorei. Coisa mais difícil que tem é chorar. E quando eu comecei a chorar, meu vulgo era paulista, todo mundo viu eu chorando. Depois falamos via telefone, né? Como? Mas por que está acontecendo? Eu não quero ideia, quero ideia. Comecei a chorar e aquilo doeu na minha alma. E aí eu entrei para a cela e fiz uma oração. Do meu jeito, né? Falei assim, sentei na cama, na cadeia, chama jega ou burra. Sentei na jega da cadeia, sentei na cama da cadeia, de concreto. Coloquei a mão na cabeça, as mãos na cabeça e falei assim, Deus dos crentes, Deus da minha mãe, Deus da minha tia, Deus da minha esposa, se o Senhor tem uma obra na minha vida, faz eu pegar nojo da droga, me liberta de todo esse mal, faz eu pegar, eu ser marido de uma, eu ser fiel, me liberta da prostituição, me liberta da pornografia, da masturbação, das drogas. Se o Senhor tem realmente uma obra na minha vida, muda a minha história, me liberta, me transforma. Essa foi a minha oração, a minha fala. Sozinho. Dentro da Isso cela com aconteceu? outras pessoas ali, os outros não entenderam Sim, nada, mas né? foi entre você e entre eu Deus ali, não foi alguém que chegou. Não. Aí foi esse momento, o fator crucial foi o Enzo. E aí, no outro dia, eu já pedi a minha mudança de cela. Saí da cela do setor, da faxina, e fui para a pior cela do pavilhão, onde só tinha o zica de sistema. E naquela cela eu fiquei por 6 meses sem usar droga, sem beber, sem nada.
E no dia 14 de novembro do ano de 2009, nunca mais vou esquecer esse dia, ou essa madrugada, eu ouvi uma voz: levanta, toma banho, você está liberto. Uau. Faz o que você prometeu, que eu vou te usar nesse lugar. E naquele momento, eu levantei, eu vi que aquela voz era uma voz mansa, suave, uma voz firme, a voz de Deus. Coloquei a minha calça bege, após ter tomado banho, tirei a barba, coloquei a camiseta branca, o chinelo havaiano e saí. E naquele dia, tinham 3 cristãos, 3 evangélicos no pavilhão. Quando eu participei do culto, quando acabou o culto, os irmãos fizeram o convite, fizeram o apelo, eu levantei minhas mãos e verdadeiramente aceitei Jesus o Cristo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Naquele momento, o Espírito Santo me convenceu da justiça, do juízo vindouro e do pecado. Ali foi o encontro. Então, a enfermidade do nosso filho, nem Narcóticos Anônimos o libertou, nem Amor Exigente, nem 12 Passos, nem Casa de Recuperação, nem trabalho de macumba, umbanda, quimbanda, candomblé, magia negra, nada. Mas a palavra de Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, ela se cumpriu na minha vida. Então eu sempre falo isso para o nosso filho, que através dele eu fui resgatado do lamaçal, do submundo, da criminalidade, das drogas, da prostituição, do adultério, das mais densas trevas para a maravilhosa luz, a luz do Evangelho. Como a Bíblia fala através do apóstolo Pedro, né, que Deus nos chamou, Deus nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então esse foi o fator marcante e determinante. Até mesmo porque nesse pavilhão que eu morava, que era o 5º pavilhão, quando você chegava na penitenciária, eles chamavam de quinto dos infernos, porque naquele pavilhão matava-se, naquele pavilhão quebrava braço, naquele pavilhão quebrava perna, naquele pavilhão quebrava dente, naquele pavilhão era o pior pavilhão da unidade prisional, da penitenciária. Mas através dessa situação foi onde a minha vida realmente foi marcada e foi transformada. Nem mesmo a enfermidade da minha mãe, nem mesmo nada, mas quando veio aquilo, entrou como uma flecha no meu coração. E o Senhor falou: eu sei onde tocar, eu sei onde trabalhar. Então não questione, você que está passando por uma luta, por uma aprovação, em vez de perguntar, não é jargão de pregador, o porquê, mas pergunte o para quê. Porque em tudo Deus tem o seu propósito e os seus meios de trabalhar. Então, quem sabe você seja inserido numa situação que você está questionando, querendo abandonar, querendo abrir mão, não faça isso. Procure se colocar na brecha, porque Deus tem um propósito na sua vida e através da sua vida, porque Deus não erra em suas escolhas. E aí Deus falou comigo e naquele momento eu me posicionei, aceitei o Senhor Jesus. Desde então eu comecei a evangelizar, comecei a pregar o evangelho, aí comecei a me dedicar a ler a Bíblia. Nesse período eu li a Bíblia 11 vezes, de Gênesis a Malaquias e de Mateus a Apocalipse. Comecei a fazer cursos teológicos, fiz 48 cursos por correspondência, comecei a me dedicar, porque eu encontrei nessa palavra que aonde abundou o pecado, em Romanos capítulo 5, versículo 20, a graça superabundou. Eu encontrei nessa palavra em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu encontrei nessa palavra, pelo apóstolo Paulo, em Coríntios capítulo 1, que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, que Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, que Deus escolheu as coisas vis, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie, para que se gloriasse nisso, em servir, em adorar o Todo-Poderoso Deus. Então, nesse momento, eu comecei a olhar, eu vi para Moisés, eu olhei para a vida de Abraão, eu olhei para a vida de Davi, eu olhei para a vida de Paulo, e o que identificou a mim? Abraão, chamado de amigo de Deus e pai na fé. Abraão, um ex-genocida, um ex-carnal e um ex-mentiroso. Quando ele é genocida, quando ele vai resgatar Ló, ele pega 318 amigos e ele faz um genocídio, mata homens, mulheres, jovens, adultos, crianças, para resgatar Ló. E ele é chamado de amigo de Deus. Quando ele é carnal, quando ele deita com Agar, ele se tem relação sexual e nasce Ismael. E quando ele é mentiroso, quando por 2 vezes ele mente que Sara era sua irmã e ela era sua mulher, mas ele se arrependeu, ele deixou, ele é chamado de pai na fé e amigo de Deus. Olha para Moisés, eu vejo um homem que falava com Deus face a face, que escreveu o Pentateuco, a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Quem era Moisés? Um ex-assassino e um ex-homicida. E Deus chamou ele como ícone. Quando eu olho para a vida de Davi, um ex-adúltero, um ex-mentiroso,
um ex-homicida, um homem de sangue. E Deus fala, cheia Davi, um homem segundo o meu coração. Quando eu olho para a vida de Paulo, eu vejo Paulo que perseguia os cristãos, que fazia lançar no presídio, que matava, que aos pés dele foi depositado as vestes e com o seu consentimento Estevão fosse apedrejado. Eu falei, eu quero esse Deus na minha vida, eu quero servir, eu quero fazer a diferença. Então eu entreguei a minha vida de corpo, alma e espírito. Então as trevas foram dissipadas e aí a luz do evangelho, a luz de João 8,12, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E essa luz passou a reinar e dominar, inundar todo o meu ser, e uma transformação ocorreu de dentro para fora. Aleluia, glória. Essa foi a minha trajetória. E o que é lindo demais é a gente saber que esse Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre vai ser. Não tem nenhuma pessoa, ninguém no mundo que não pode ser transformado. Dessa mesma forma que o pastor citou aqui, Moisés, Abraão, Davi, tantas outras situações, Paulo, que Deus foi lá e mudou totalmente, mudou a mente das pessoas, mudou o cativeiro das pessoas, mudou o comportamento das pessoas. Então, às vezes a gente desiste das pessoas, mas Deus não desiste das pessoas. Só que para isso precisa da pessoa levantar a mão, precisa dela querer. O pastor, ele fez uma oração sincera para o Senhor e ele falou, se o Senhor tem algo comigo, tira a vontade de fazer. Exatamente. Me põe nojo disso. Mesmo. Não foi essa a primeira oração? E aí Deus, olhando para a oração dele, foi lá e colocou uma situação que era irreversível, não tinha como ele olhar para trás. Exatamente. Deu para ele um presente. Sim. Né? Um presente. Um filho que precisaria da sua atenção. Sim. Precisaria que você se posicionasse. Correto. E aí Deus colocou isso para que fosse selado verdadeiramente essa transformação que você pediu para ele. Exatamente. Você pediu, não pediu? Sim. Então tá, eu vou fazer, só que eu vou fazer do meu jeito. Amém. Eu vou colocar algo na tua vida que talvez você até pense, por quê? Como assim? Mas é o meu selo. É algo que eu vou colocar para que você seja transformado. Amém. Porque Deus, ele sabe exatamente o gatilho que ele tem que utilizar para cada um de nós. Como que ele vai fazer para realmente haver uma transformação. E aí o pastor falou, não questiona. E a gente não pode questionar. A gente vai passar por situações que a gente vai olhar e vai tentar tirar da nossa vida aquela situação e vai tentar rejeitar aquela situação ou até mesmo aquela pessoa na nossa vida, achando que não, Deus, não foi desse jeito que eu pedi, foi daquele outro. Era mais fácil fazer assim. Por que o senhor foi por esse caminho? Porque esse caminho é o que Deus sabe que é o que ia te transformar de verdade. Que não ia ter mais jeito, não ia olhar mais para trás. Não como você falou, passei pela situação da minha mãe, passei por tantas outras situações e não deu jeito. Olha como Deus, ele é especialista, né? Em resolver em situações, em transformação de pessoas. Ele sabia exatamente o que ele ia utilizar, além de quais pessoas ele ia utilizar para aquilo. Com certeza. Então, tudo está dentro do controle do plano de Deus para a sua vida. Mas a pergunta é, você já fez essa oração? De pedir para Deus, Senhor, se for da tua vontade, se o Senhor quer isso para a minha vida, se o Senhor tem um propósito comigo, tira isso de mim, tira essa depressão, tira essa vontade de se matar, tira esse desejo por uma droga, por algo que não me faz bem. Tira esse desejo de trair, muitas vezes, sim. Não é? Tira, porque eu sou pecador. Eu reconheço que eu sou pecador e que eu tenho esse desejo, mas eu sei que o Senhor pode tirar. Só que é interessante porque o pastor, ele passou pelo processo de arrependimento. Primeiro você pediu, ali você já tinha se arrependido? Não sei se tinha passado pelo processo de arrependimento. Primeiro você pediu para ele tirar a vontade. Isso, exatamente. Antes de dar um passo, como eu falei para você, porque dentro do presídio, existe uma... Ao contrário do que as pessoas pensam, não é fácil servir a Deus na cadeia, não. O estatuto do primeiro comando da capital, ele é tirado da Bíblia. Pessoas que estão lá na igreja, na cadeia, aliás, como a minha esposa fala, você chega lá, qual é o teu nome? Miqueias. Qual é o teu nome? Samuel. Qual é o teu nome? Daniel. Peraí. Eu era levita da igreja. Eu era diácono da igreja. Presídio feminino, qual é o teu nome? Esther. Qual é o teu nome? Débora. Qual é o teu nome? Ruth. Filhas de crente na igreja. Pessoas que conhecem a Bíblia. Então, na cadeia, a sua palavra ela vale um tiro. Tem 3 coisas que são sagradas dentro do cárcere. A palavra, a alimentação, que nós chamamos de boia, lá, né? Chamamos de boia, e até hoje eu diabo, e a visita. Então, se tem um lema quando você chega numa unidade, você vai pegando assim uma certa intimidade.
Qual é o lema? Seja dono do seu silêncio para não se tornar escravos das suas próprias palavras. Então, Uau. fala menos e ouve mais, porque a partir do momento que você falou, saiu da tua boca, está selado. Então, era uma responsabilidade enorme você servir a Deus, porque outrora eu portava um fuzil M16, outrora eu assaltava um banco, outrora eu estava cavando para fugir, agora eu estou portando a Bíblia. Peraí, meu irmão, você está querendo dar chapéu em nós, está querendo enganar? Tem algum otário, tá entendendo? Então, quer dizer, era por conta disso, eu sabia o peso que era e a responsabilidade que é servir a Deus na cadeia. Tem duas referências dentro da cadeia, é o faccioso e o cristão. Quando um faccioso erra, olha lá o faccioso, olha lá o da facção. E quando um crente erra, olha lá os crentes, olha lá os cristãos. Até hoje é assim. Sim. Eu falava e ministrava isso para os irmãos dentro do cárcere, que uma mosca na nossa testa é um elefante. Então eu sabia do peso da enorme responsabilidade que era e é você levar e pregar a palavra. Porque você tem que pregar e viver. Viver e pregar a palavra de Deus naquele local. Não é fácil, como as pessoas pensam. É uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Observe que, você pode observar, você que me ouve aí, de repente, tem alguém na sua igreja que faz o trabalho no presídio? Tem alguém no seu ministério que faz o trabalho na Fundação Casa? Tem alguém no seu ministério que faz a obra nos hospitais? A pessoa já pensa, eu não vou nesse lugar. Eu não, pode ver, o preconceito é muito grande. Aí eu leio na Bíblia, que eu não posso deixar de citar, em Hebreus capítulo de número 13, onde o escritor dos Hebreus ele vai dizer, capítulo 13, versículo 3, lembrai-vos dos presos, como se estivesses preso com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos maltratados também no seu próprio corpo. Aí eu vejo a palavra de Jesus, o Mateus capítulo 25, onde ele vai dizer, e lembrando que Jesus ele passou pela experiência do cárcere. Jesus foi preso, Sim. Jesus sofreu no presídio, Jesus foi espancado, foi humilhado. E no capítulo 25, que é um capítulo escatológico do Evangelho de Mateus, Jesus ele vai dizer assim, ó, da seguinte maneira, para não ficar somente nas minhas palavras, ele diz assim, ó, olha que coisa forte, ó, ele diz assim, ó, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e fosse visitar-me, estive na prisão e fosse me ver. Então as pessoas questionaram o mestre, Senhor, quando foi que nós te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Então respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizesse. Mas a história continua. Ele vai dizer, então também direi aos que estiverem à minha esquerda, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestistes, enfermo e na prisão, não me visitaste. E eles vão perguntar, quando aconteceu isso? E Jesus vai dizer, então responderá dizendo, todas as vezes, quando a um desses pequeninos não o fizestes, a mim o deixarão de fazer. Então estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. E aí isso entrou no meu coração como uma chama viva de uma luz incandescente que resplandece verdadeiramente, por favor, e brilha e aquece o meu coração, que eu olhei e vi a necessidade das pessoas levarem o evangelho. Ninguém quer levar o evangelho na prisão, porque na prisão não tem nome no banner, na prisão não tem oferta, na prisão não tem destaque, muito pelo contrário, terão críticas, terão pessoas, é pena de morte, tem que morrer. Eu quero acreditar que você que recebe essa mensagem, que assiste esse Pode Reinar, o 13º episódio, eu quero acreditar que eu sou resposta de oração de alguém. Eu quero acreditar que você ainda ora por pessoas que estão aprisionadas nos vícios. Eu quero acreditar que eu sou resposta de oração de alguém que ainda ora por aqueles que estão aprisionados no submundo da criminalidade, no homossexualismo, no lesbianismo. Eu quero acreditar que você, meu irmão, minha irmã, livre pensador, ouvinte da palavra de Deus, você em suas orações, você ainda apresenta, porque Jesus ele diz que todas as vezes que nós fizemos isso, a um desses pequeninos, nós estamos fazendo ao próprio Senhor Jesus Cristo. E aí então onde entrou o nosso vínculo com a capelania da capital. Pastor Luciano, Bispo Evaldo, e aí olha que loucura, eu orava e jejuava para sair, hoje eu oro e jejuo para você entrar. Como eu ainda respondo por conta dos processos de estar em liberdade, eu não posso entrar. Então aí Deus me capacitou, onde eu capacito, e hoje eu preparo e formo capelãs
para irem ao regime fechado, ao regime semiaberto, masculino e feminino, Fundação Casa, hospitais, para levar uma mensagem de fé, de amor e de esperança, porque somente esta palavra, como ela transformou a minha vida, como ela me resgatou do lamaçal do pecado, como ela me resgatou das mais densas trevas, me trouxe para a luz, como a Bíblia fala no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então essa palavra que transformou, eu sou prova viva disso, que essa palavra pode transformar, que ela pode libertar, que ela pode regenerar, que ela pode mudar. Então hoje eu faço isso com muito amor, com muito afinco, com muita dedicação, mesmo não podendo ir em corpo presente, mas eu preparo e capacito as pessoas para que elas vão, e elas têm ido, e o resultado, minha irmã, tem sido maravilhoso. O resultado tem sido surpreendente. Pessoas que outrora roubavam, traficavam, hoje não roubam e não traficam mais. Hoje são pais de famílias, empresários, bem-sucedidos, usando a inteligência, canalizando para o bem, e hoje são servos e servas de Deus. Graças a Deus. Mas lembrando e frisando bem que tudo isso, diante de Deus, só foi possível através dessa minha fiel companheira, né, que eu te amo, que eu louvo a Deus pela sua vida, porque isso tudo só aconteceu na minha vida porque você acreditou em mim. Lembre-se que você é a mulher da minha vida e que nenhuma outra mulher, jamais, ela vai fazer o que você fez por mim. Por quê? Porque a nossa história tinha que ser construída dessa maneira. E hoje eu e você ajudamos outras pessoas. Então, todo o nosso sofrimento, toda a nossa luta, nós não vitimizamos. Ai, não, coitadinho, não. Eu fui lá porque eu roubei, eu assaltei, eu trafiquei, eu sequestrei, eu assassinei. Eu fui lá pelos meus crimes e paguei por eles e, de fato, pago por eles até hoje. Mas isso não trouxe revolta. Isso trouxe um entendimento que eu peguei tudo aquilo que Deus fez para que eu pudesse mostrar para as pessoas, para que realmente o poder de Deus, esse evangelho, essa palavra, ela tem o poder para transformar, ela tem o poder para resgatar, ela tem o poder para libertar, onde muitas das vezes o homem não chega, a medicina não chega. Aliás, pela medicina, eles consideram que um dependente químico de drogas pesadas como eu era, é um adicto. Não tem cura, só estaciona. Mas a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Deus não faz nada pela metade. Então a obra que ele começou, ele é fiel para completar. E graças a Deus, desde 2009, eu não ponho uma substância química ou tóxica na boca, nem um bombom com licor. Quando a gente chega no ambiente, de repente, muitas das vezes, a carne é marinada na cerveja ou no vinho, não vou comer. Por quê? Porque é feita na bebida alcoólica. E eu sei que o álcool é um dos gatilhos para que possa ativar o velho homem a voltar a dar um tiro de uma carreira de cocaína, a voltar a fumar uma pedra. Mas se eu não é liberto, sou liberto. Mas a Bíblia diz: fugir da aparência do mal. Então, meu irmão, minha irmã, esse trabalho que a gente realiza é um evangelho genuíno, um evangelho verdadeiro, que cura, que salva, que liberta, que transforma. Só glória não, só vitória não. Tem lágrimas também, tem aflições também, tem dilemas, tem crises existenciais, tem crises emocionais, tem o preconceito, tem tudo isso que você possa imaginar e pensar. Mas acima de tudo, 1 João capítulo 4, versículo 4, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Esse Deus, diante dele somos todos iguais. Eu não sou queridinho de papai, só um queridinho de papai, minha irmã Sueli, e todos que nos acompanham aqui nesse podcast maravilhoso. Só um queridinho de papai, onde ele desce as águas, quando ele emerge das águas barrentas do Rio Jordão, ouve-se uma voz do céu: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido, em quem eu tenho prazer. Ou seja, o queridinho de papai é Jesus. Eu e você, todos nós, diante de Deus, somos todos iguais. Portanto, a luta que vem sobre a tua vida, a prova que vem sobre a tua vida, é como aqueles ditos populares que eu posso encaixar aqui, sem nenhum prejuízo exegético ou hermenêutico. Deus dá o frio conforme o cobertor. Deus dá a cruz que cada um pode suportar. Aonde você fundamenta isso, pastor e professor? Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12 e 13, onde a Bíblia vai dizer: aquele que está em pé, olhe, cuide para que não caia. Verso 13, não veio sobre vós tentação, provação, luta, dificuldade sobre-humana, além do que podeis, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentado, provado, além do que podeis suportar. Juntamente com a luta, com a prova, com a dificuldade, Deus dá o livramento, Deus dá o escape, de forma que o podeis suportar. Então segue firme, não desanima não, continua marchando, porque Deus é contigo. Assim como Ele me tirou das trevas para a maravilhosa luz, eu tenho certeza que
que Deus vai tirar você dessa depressão, dessa opressão, dessa tristeza. Você não precisa de um cigarro de maconha, você não precisa de um tiro de cocaína, você não precisa do diazepam, do Lexotan, do Rivotril, do Frontal. O que você precisa é de Jesus Cristo, o que você precisa é ter um encontro com a sua palavra. E aí sim, a sua vida vai mudar, e aí sim, liberto para libertar, impactado para impactar, alcançado para alcançar, salvo para salvar. E que toda a honra e que toda a glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amém, Aleluia. amém, glória a Deus. E o pastor, ele enfatizou bem aqui a busca que ele teve depois desse processo, né? Fundamental. Porque a gente percebe muitas pessoas que recebem a Cristo, inclusive na cadeia, mas que depois que sai da cadeia, esquece, deixa pra lá, Perfeito. vai viver a vida dela de novo, enfim. E aí é o que o pastor falou no início. Talvez ela tenha sido convencida e não convertida Verdade. necessariamente, né? Mas o pastor passou por um processo de busca, de Sim. se desenvolver, né? Leu a Bíblia 11 vezes, começou realmente a ter sede da palavra, a querer conhecer mais, querer saber mais. Você acha que muitas vezes esse processo de desistência, até mesmo, né, de não continuar depois, é por essa falta, claro, a conversão verdadeira, esse arrependimento verdadeiro, esse encontro verdadeiro, mas também pela falta de alimentar essa fé, de buscar mais, de buscar saber mais, de ter curiosidade? Você acha que as pessoas, por exemplo, é aquilo, né? Se eu não me alimentar, se eu não comer, eu vou ficando magro, vou ficando, né, desnutrido. Então, qual que é a importância dessa busca? Quanto você acha que isso foi importante nesse processo de conversão? Meu irmão, o conhecimento é fundamental e essencial. Uhum. E eu respondo com as falas de Jesus em 4 versículos. Uhum. Mateus capítulo 22, versículo 29, Deus responde aos saduceus: errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. João capítulo 5, versículo 39, Jesus responde aos fariseus: examinai as escrituras, porque cuidais vós mesmos ter palavras de vida eterna, e são elas que de mim testificam. João capítulo 15, versículo 7, se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, tudo o que quiseres vos será feito. E Apocalipse capítulo 1, versículo 3, bem-aventurado, feliz, verdadeiramente feliz quem? Aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo e Jesus está voltando. Então eu observo hoje, tenho notado, um grande analfabetismo cristão. Sim. Eu vou ministrar em muitas igrejas, recebo muitos convites e às vezes eu chego e me entristeço. Eu estou ministrando e estou vendo as pessoas louvar, Hosana, 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 e aquela coisa, aquele fervor. E aí eu assumo o microfone e eu pergunto: alguém aqui sabe o que significa a palavra Maranata? Aí as pessoas: ora vem, Senhor Jesus, que alegria. Eu falo: muito bem. Eu pergunto: e a palavra Ebenezer? Aí até aqui nos ajudou o Senhor. Ô glória. Eu falei: vamos estreitar um pouquinho mais. E a palavra que vocês louvaram com tanta alegria, Hosana. A igreja se cala, não sabe o que significa. E num contexto bem simples, a palavra Hosana é: salva-nos agora. Salva-nos agora, Senhor. Bendito o que vem, o Deus de Israel. E aí, para minha tristeza maior, eu pergunto: você diz que ama esse Jesus? Você diz que adora esse Jesus? Por ele você chora, dizima, oferta, abandonou tudo. E o que significa o nome Jesus Cristo? E a grande maioria da igreja, choque-se com o que eu vou dizer para você, não sabe o significado do nome Jesus Cristo. Aliás, você que me ouve aí, você sabe o que significa o nome Jesus Cristo? É muito forte isso. Um grande analfabetismo cristão. A palavra Jesus Cristo significa Salvador ungido. Então, a necessidade é fundamental, é essencial, é primordial você ter esse envolvimento. Essa palavra ela mudou a minha vida. Fato é que Deus mandou eu parar de estudar. Falou: chega de estudar, agora você vai ficar na minha essência. Eu tive a oportunidade, quando eu passei no Enem, no ano de 2014, na primeira colocação dentro do presídio, recebi a oportunidade de ir a algumas faculdades para cursar. E Deus falou assim: chega. E aí eu saí, fui visitar com a minha esposa, um ex-companheiro de trabalho que estava com um tumor na cabeça, até então fomos os últimos a visitar. Deus toma ele no mistério, fomos visitar e saímos visitados. Ele falou: não é mais para estudar. E nem ela sabia disso. Uau. Porque onde eu te colocar e quando eu te colocar, eles vão entender do meu poder transformador, regenerador, redentor, que é a palavra de Deus. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu tive a oportunidade, eu tenho o apoio dos Gideões Internacionais, aqueles que entregam os Novos Testamentos em hospitais, nas escolas, nos presídios. Eu já tive a oportunidade de discursar no Mackenzie, na Faculdade Presbiteriana Mackenzie, contando o testemunho. Já tive a oportunidade também de contar em outras convenções, anual deles, num ponto totalmente exclusivo, também na cidade de Guarulhos. Já tive a possibilidade de Deus me colocar em lugares que jamais eu imaginaria chegar. E todas as vezes quando eu estou nesse lugar, eu lembro da palavra, que é do Cântico de Ana, quando ela diz que Deus pega lá do monturo,
Na versão viva diz, pega lá do esterco, lá do estrume, e faz-se assentar entre os príncipes. Olha onde eu estou hoje. Sim. Isso aqui para mim eu sinto-me honrado. Eu estou entre príncipes e princesas aqui, nesta noite. E onde eu estava, eu não me julgava digno, não estaria nada daqui. Mas a Bíblia fala em João 3,27. O homem, gênero humano, homem ou mulher, não pode receber coisa alguma se do alto não lhe for dado. Então, sim, Verdade. respondendo a sua pergunta, é fundamental o alimento espiritual, o estudo da Bíblia, um bom discipulado, um curso básico teológico, um curso médio. É essencial o relacionamento. Então eu costumo dizer, e eu finalizo aqui a sua resposta. Eu tenho promessas de pregar em alguns países. E eu preciso fazer isso o mais rápido possível. Minha filha já puxou minha orelha, meu filho já puxou minha orelha, para eu começar a aprender uma nova língua, o inglês. Na época, quando eu estava preso, a língua mundial era não chamava nem de espanhol, chamava de castelhano. Era a língua universal do castelhano. Depois o espanhol, e agora a língua universal é o inglês. Porque eu tenho promessa para pregar em outros países. Embora ainda não possa, mas eu tenho promessa. E aí, por curiosidade também por conta dessas promessas, eu comecei a estudar um pouco mais sobre constituições no período do semiaberto de outras nações. E aí, por exemplo, se eu for para Portugal, eu não posso pronunciar certas palavras que eu pronuncio aqui, que nós achamos normais, e lá você vai estar ofendendo. Se eu for para o Japão ou se eu for para Israel, eu tenho alguns termos que nós não podemos usar. Então, eu pergunto para a pessoa, e você que quer morar no céu? Como é que você não lê a Constituição do céu? Eita. Como é que você não lê a Constituição de quem quer morar no céu? Você forte. quer morar no céu, mas você não lê. É aqui o que está o que pode e o que não pode. É o manual, é aqui o que né? está o que é pecado, o que não é pecado. O que é heresia, o que não é. A Constituição de quem quer morar no céu está aqui. E se eu não ler essa Constituição, eu corro um sério risco de naquele grande dia eu chegar diante do Senhor e dizer, mas eu preguei, eu profetizei, eu cantei. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Põe a mão assim na sua cabeça, põe. Diga assim, iniquidade é o pecado. É o pecado. Diga assim, consciente. Consciente. Faça assim com a sua mão, e continuado. E continuado. Consciente Consciente e continuado. E continuado. Eu sei que é pecado. Eu sei que eu estou pecando, mas eu continuo a pecar. Por isso que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 24, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Tenha consciência do pecado, sabe que é pecado, mas quando vão vir por essa palavra que vai confrontar o pecado, que vai confrontar, eles não querem. E aí é fundamental e essencial eu me arrepender todos os dias, pedir perdão todos os dias, porque todos os dias, se eu não sou confrontado por essa palavra, alguma coisa está errada. O erro não está no Senhor, o erro não está na palavra, o erro está em mim. Então é fundamental, sim, o conhecimento e o envolvimento com essa palavra. E até trazendo para o dia a dia nosso, muitas vezes a nossa mãe, o nosso pai, que quer o nosso bem, fala algo para nós que a gente não concorda, não gosta. E a gente para de ouvir, às vezes, os nossos pais. Sim. Isso acontece muito com os adolescentes. Verdade. Aí vai lá no amiguinho que fala uma coisa que ela gosta, uma coisa que ela quer, aquilo lá, ela escuta, aquilo lá, ela acompanha. E recebe. E recebe. Mas evita o pai e a mãe Perfeito. que quer algo muito bom para a vida dela. Exato. Né? E muitas vezes a gente faz isso com a palavra. Então, eu prefiro ler alguma outra coisa, eu preciso talvez escutar alguma outra coisa, eu prefiro escutar uma outra pessoa do que abrir a palavra e ser confrontada. Perfeito. Assim como o pai e a mãe confrontam a gente, isso né? mesmo. E aí eu faço uma escolha. E aí nessa escolha eu acabo me afastando daquilo que é bom para mim, que é a palavra. Mas tem muita gente, pastor, que lê a palavra e não entende, Isso. né? Talvez tem muita gente escutando agora que seja bem, né? Tá bem no leitinho lá, ou Sim. então nem começou ainda essa busca. Né? Qual o conselho que você dá para essas pessoas que estão começando? Você falou que a palavra ela tem o poder de transformar, Com certeza. certo? As Sim. pessoas. Mas a pessoa às vezes pensa, tá, como é que eu começo? Porque eu abro a Bíblia e não entendo nada. Exatamente. E Essas como pessoas que têm seria? esse acesso à palavra de Deus, eu sempre costumo pelos evangelhos, e principalmente pelo evangelho de João, que é o evangelho do amor. Evangelho do E amor. quando ela vai ler esse evangelho de João, ela vai ver o amor de Deus, né? A transição para aqueles que são dispensacionalistas da lei para a graça, para a sua maravilhosa graça, o favor imerecido. Sim. Então ela começa a ver a grandeza, o poder, o agapau, né, que é o amor ágape de Deus para com as nossas vidas. Mas se ela tem a oportunidade de uma igreja, começar pelo discipulado. Sim. A palavra discípulo na nossa língua portuguesa, ela é muito rasa na sua transliteração. Aluno, aprendiz, aquele que aprende. Apenas isso, mas a palavra discípulo no grego é matetinho, matete, xerox, cópia de Jesus. E no hebraico, mais profundo ainda, ela tem 4 raízes: lomed, lamide, talmide e tamide.
4 raízes. O que significa? Aquele que sempre aprende para continuar ensinando. Aquele que sempre aprende para continuar ensinando. Então, o discipulado é essencial, é fundamental. Tem acesso a uma escola bíblica de obreiro, uma EBD? Vá também. EBD, Escola Bíblica Dominical, aliás, pela manhã. Vá também. Se relacione, comece a se relacionar. Comece a dar um passo em direção. Porque se você lê um livro de Sidney Sheldon, você lê o livro, de repente o autor não vai estar lá. Se você lê um romance de Agatha Christie, você pode ter a oportunidade de conhecer, mas ela não vai estar lá. Ou qualquer outra literatura. Carlos Drummond de Andrade, Rui Barbosa, Tarsila do Amaral, qualquer outra literatura. Mas a Bíblia Sagrada é o único livro na face da terra que quando você abre, o autor, o divino e precioso Espírito Santo, se coloca ao lado para ajudar você nos seus dilemas, nas suas dúvidas, para abrir o seu entendimento. E observe que os dias de hoje nós temos muitas opções. Bíblia em áudio, muitos dicionários, é muito acesso. O que a pessoa precisa mesmo é dar o primeiro passo e começar a se relacionar com essa palavra, com o discipulado, com a escola bíblica dominical. E aí ela vai se desenvolvendo cada vez mais. O Espírito Santo vai abrindo o entendimento dela. Sim, olha que forte. E a pessoa que está falando isso aqui para vocês, para nós, né? Porque eu estou sendo ministrada aqui também. Eu sempre falo que quando eu trago alguém que é usado por Deus, eu sou ministrada ao mesmo tempo. De alguém que tem uma grande experiência com Deus, né? E não conheceu Deus assim simplesmente pelo amor, como a gente fala assim, eu quero conhecer, eu vou lá, vou buscar, vou entender. Isso é lindo, né? É maravilhoso se todo mundo pudesse conhecer o Senhor dessa forma. Claro. Mas ele conheceu sendo forjado no fogo, nas trevas, literalmente. Ele estava nas trevas, numa prisão, que é o lugar onde você é anulado, você é diminuído a zero, a nada. Posso falar isso? Sem sombra de dúvida. Porque conheço algumas pessoas, vivenciei, né, isso na minha vida, não na minha vida, Sueli, mas dentro da minha família, e eu sei exatamente o que é viver neste lugar, a dor, o apontamento, e não só seu, tá? Porque você, e aí a gente até vai para essa questão, porque você se julga, afinal você cometeu erros, você cometeu falhas, né? Então você se julga, mas como se não bastasse você se julgar e se cobrar e tudo mais, você tem o dedo apontado para tua cara o tempo todo da sociedade, né? Tem das pessoas lá dentro também, enfim, né? Tem os guardas, tem todo mundo que te trata de fato como um delinquente, mas tem também a sociedade quando você sai, inclusive. Como que foi para você esse processo quando você saiu de lá e aí você precisou ressocializar, começar a trabalhar de novo, enfim. Eu tenho a impressão, e isso é muito comum, e eu já fiz isso também, que a gente não acredita na mudança das pessoas. É verdade. Mas eu mudei, mas eu fui convertido, eu aceitei Jesus, eu pregava na penitenciária, eu fazia isso, aquilo. Poxa, será? Será que vai? Será que não vai cair? Será que não vai ter uma recaída? Como que foi? E até porque nós temos pessoas hoje que podem estar passando por essa situação de estar completamente desacreditado, né? Na família, enfim, num trabalho, na sociedade, enfim, está procurando um trabalho, às vezes não consegue. Como que foi para você esse processo depois que saiu de lá, já convertido, né? Já com clareza do teu propósito, mas enfrentando o julgamento? Como desafiador. Foi isso? A palavra correta é desafiador. Minha esposa tem uma fala que eu até peço para ela falar, como é que fala? O milagre só na vida dos outros, como é que é? Porque é aquela coisa assim, né? Quando você... Eu falo porque muitas das vezes a gente dentro da igreja, uma pessoa que é um ex-presidiário, um ex-drogado, isso, aquilo... Uma ex-prostituta. Uma ex-prostituta. Nossa, glória a Deus, porque olha o que Deus fez na vida dela, foi um milagre. Amém, desde que seja na família do outro, na minha não, porque na minha já é outra situação. Deus fez um milagre, que bom para aquela família, mas que não seja na minha. Isso já é um preconceito. Entendi. E quando chegar na sua porta, o que você vai fazer? Tipo, Deus me livre, né? Foi o que aconteceu, né? Desculpa. Foi o que aconteceu quando ele veio na primeira vez no semiaberto, que daí minha mãe já sabia, porque eu já tinha contado, já tava tudo, né? Já tinha passado aquela época que ninguém sabia. Todos já sabiam, né? Passou-se anos e tudo mais. E ela ficou, e agora? Eu conheço, mas eu conheço de ouvir o que a Ana fala. Eu conheço porque, né? Ela fala, ela diz, mas será que realmente isso e aquilo? E ela, quando ele chegou no primeiro dia, por ela disse que ela não ia ver ele. Que ela, tipo, é aquela coisa de mãe. Quem é esse homem? Quem é esse homem que tá vindo aqui
e eu conheço só assim a distância e não sei mais nada. É difícil para uma mãe. Hoje eu me coloco que, né, temos 2 filhos e eu fico pensando na minha filha e quem é que, né, quem é que ela vai se relacionar. E ela disse que titubeou e foi para um lado, foi para o outro. E ela falou: não, eu não vou, eu vou para o shopping. Aí disse que ela pegou o caminho do shopping e o Espírito Santo falou para ela: volta, vai na casa da sua filha. Quando você olhar para ele, você olhe com o amor de Cristo e não com os meus olhos, porque ele também é o meu filho. Uau. Acabou. Ela chegou lá, quando ela viu ele, ela abraçou ele, ela começou a chorar, ela começou a falar em língua estranha, ela sentiu o amor de Deus e ela falou: por mim, ela foi sincera, por mim eu não viria. Mas o Senhor falou comigo e o Senhor falou para mim: ame ele como eu amo. É o meu amor que você tem que olhar para ele. Uhum. E isso já começou por aí, antes dele começar realmente quando ele saiu de vez. E isso foi o quê? Foi um gás para ele. Porque qual era o nosso medo? E a rejeição? Só conhece de ouvir, que não sei o quê. Porque tem os medos. Eu também, você imagina eu. Eu conheço, eu tô junto, mas eu nunca vivi com ele. Eu nunca morei com ele. Como vai ser? Desafiador, né? É desafio. É assim, ó. Eu tô dizendo humanamente falando. Porque Sim. aí Ana, filha de Deus e convicta daquilo que ele queria para as nossas vidas, eu já não tinha mais. Eu não tinha mais, assim, dúvida nenhuma. Mas eu, como ser humano, mas será que é isso? O lado humano, né? E aí, Sim. quando ele saiu de vez, foi aonde que no início a gente vendia bolachinha, vendia bala de coco, essas coisas. No início ele começava a vender na rua. Então, para cada uma bala, era 20 nãos. Era não, e as contas... Só que teve um fator dentro desse conceito que ela está falando, que no semiaberto eu já trabalhava. Observe isso, para não se estender mais, se nós concluirmos. Eu trabalhava no semiaberto limpando boca de lobo. Bueiro. Nós começamos em 70. Saía todo dia pela manhã da unidade prisional no semiaberto. O meu trabalho era limpar a boca de lobo. Cada um era asfalto, tampar buraco, cada um. O meu era isso. Nós começamos em 70. Desses 70, apenas 11 chegaram até o final. Da minha turma, éramos em 4 que limpavam a boca de lobo. Dos 4, apenas 2 ficaram até o final. E eu fui um desses que fiquei até o final. Então, nós caímos em boca de lobo, na cidade de São José do Rio Preto, chamada também de Califórnia brasileira, um calor, se você conhece aquela região, infernal. Louco. E eu ali limpava a boca de lobo. Eu falei: para trás eu não volto. Achava rato, achava cobra, até a arma nós achamos na boca de lobo. Limpava, eu falei: para trás eu não volto, para trás eu não volto. Então Deus já foi preparando. Eu concluí aquele trabalho. Então, quando eu voltei determinado. Jó 22, 28. Determinando tu algum negócio, se te afirme, e a luz brilhará em teus caminhos. Então, eu vim firme, eu vim determinado. Eu sabia o que vinha pela frente. E aí é onde eu digo para vocês, palavras de salmista no Salmo 34, verso 19. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livrará de todas. João 16, 33. Essas coisas vos escrevo para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, mais uma vez, a palavra como uma força propulsora e motora para não desanimar. E aí eu ia com a sacolinha, bala de coco, bolachinha. Eu contava 30 não para vender, para ter um sim, vendeu. Mas eu falei: para trás eu não volto. Para trás eu não volto. Para trás eu não volto. Mesmo com críticas, com apontamentos, com situações, N situações que o tempo não nos permitiria dizer. Mas eu estava determinado. Porque o meu maior sonho agora, como conversávamos há pouco, não era agora o carro, não era a casa, não era a roupa de marca, não eram as baladas. O maior sonho agora era a minha família. E Deus tinha me presenteado. Me tiraram daquele submundo, me tiraram daquelas drogas, me tiraram daquelas trevas, me apresentado a sua luz. E agora eu estava diante da minha família como provedor, como pai, como amigo, como sacerdote, como homem de Deus, como pastor, como professor de teologia, como professor de capelania, como uma referência, como um homem de Deus, para poder cumprir o meu chamado com esmero, com afinco e com excelência. Quando você tem um propósito, assim eu imagino como você aqui pode reinar, imagino que vieram críticas, que vieram os dilemas, os apontamentos, e poxa, mas trabalha tanto tempo, fica até tarde, poxa, por que eu não poderia fazer? É só Deus e quem está no propósito, a todos aqui presentes, a toda a equipe, que muitas das vezes, às vezes a pessoa vem, e quero agradecer a todos aqui que estão fazendo parte desse trabalho. Obrigada. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, cada um aqui tem o seu valor. Esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, vocês não têm a dimensão
da grandiosidade que nós estamos usando a tecnologia em favor do reino. Eu sou muito observador. Amém. Eu vi que tudo aqui é de ponta, eu vi que tudo aqui é de primeira. Vocês estão de parabéns, que o Pode Reinar vai crescer, no tempo do Senhor vai alcançar Amém. muita alma, com propósito, com recebo. direção, porque vocês estão fazendo com excelência. Amém. Que Deus continue abençoando a todos vocês e lembre-se, a recompensa ela virá do Senhor, Amém. em nome de Jesus. Quero aproveitar aqui e Amém, fazer as eu considerações finais aqui também, para não se estender muito, e muito obrigado por essa oportunidade, tá, minha irmã Sueli? Um Obrigada, privilégio, pastor. digníssimo esposo também, que tive o prazer de conhecer, a todos Sim. aqui que fazem parte do Pode Reinar, é uma honra muito grande poder estar participando desse trabalho, e se Deus permitir, queremos voltar outras vezes, né amor? Em nome de Sim, porque Jesus, tem para assunto, trazer, viu? tem muita Vou coisa para falar, falar, tem e o assunto pra tempo gente não falar. nos permite É verdade. falar tanta coisa É assim, tá verdade, bom? Muito Mas, obrigado, em verdade. nome de só Jesus. ressaltando Sim. assim a sua Sim. pergunta, né? Não é fácil uma pessoa que tenta se ressocializar e de Sim. primeira encontrar. Muitas das vezes é porque só quer, tipo, algum emprego que dê status, que dê isso e aquilo, porque foi formado, porque tem muita gente que é preso e já tem faculdade, tem tudo, Sim. mas tem coisas que você tem que começar de baixo, você tá Sim. começando a sua vida de E às vezes novo, a pessoa não quer, né, voltar pro... né? Porque para ficar Pra claro começar que de assim, novo. não é fácil. Até ele conseguir foi porque teve um conhecido, foi através da assistente social da igreja que E aí, colocou, teve e indicação. mesmo assim, ele trabalhando lá, teve preconceitos porque um dos sócios não acreditava. acreditava. Não Uhum. gostava. E por Sim. fim, hoje, é um dos amigos dele. Olha Cristão, só. batizado nas águas. Então, Olha só. quando qual é a nossa mensagem para as pessoas que possam estar nessa situação? Uhum. Se você está com Cristo, se você está na direção certa, você pode receber um não, 2, 3, 4, porque mesmo que não seja no cargo que ele estava na empresa, mas até ele chegar lá na metalúrgica, ele recebeu 30, 40, 50 nãos de vendas, que era o que ele sabia vender, Sim. sabia fazer, né? Sim. E chegou nesse lugar, Deus preparou o lugar para ele, né? Para ele poder ir lá, e ele saiu de lá porque Sim. Deus falou que era o momento de sair. Mas Sim. enquanto ele esteve lá, ele foi bênção. Amém. E tem muitos que, por não conseguir uma oportunidade, o mundo do crime ele tá cheio de oportunidade, Puxa né? vida, se fosse Então, falar, isso aí muitas. Não é? E aí, Inúmeras. eu vou pra onde? Vou pra onde tá mais fácil. E às vezes, realmente, o mundo oferece coisas incríveis, né? Sim. Pra que eu vou lutar ali por um... Você comentou sobre isso, um Sim, salário sim. X, eu É. posso ganhar tanto a mais Verdade. numa coisa que eu já conheço, que tá mais fácil pra mim. E tá de braço Né? aberto, E aí é receber. onde a sociedade, e eu falo, eu também como empresária, tudo mais, a gente precisa aprender a como conduzir essa situação quando aparece alguém numa situação assim. É muito difícil a gente conseguir até olhar e entender que essa pessoa ela está restaurada. Verdade. Não, essa pessoa está restaurada, essa pessoa está diferente, porque tem aquela crença de, não, vai voltar, É. não muda, né? Até quando? Pau que Primeira nasce torto, oportunidade. nunca se endireita, não tem esses É, negócios. sim. Então, a gente fica esperando a primeira oportunidade. Aí tem realmente essas dúvidas. Hoje, você chega a indicar também para alguns lugares, pessoas que você percebe que realmente mudaram. E já aconteceu de você, Sim, vou te sim, encaminhar, sim, vou te sempre tem essa indicar. ponte, porque tem muito conhecimento, né? Uhum, Como hoje eu vivo do altar e para o altar, a gente sempre acaba tendo esse conhecimento e Uhum. acaba sendo essa ponte. uhum, Mas assim, para poder linkar, né, entre um e outro. tá. Por exemplo, tem muitos hoje que são prestadores de serviço, como por exemplo, há pouco tempo agora mesmo, quem reformou nosso banheiro era um filho na fé, que era assaltante, traficante, hoje ele é um azulejista, um pedreiro, encanador de primeira qualidade. Olha só. Entendeu? E que hoje ele bênção. trabalha e ele falou, pastor, não tem agenda. Ele teve que trabalhar no Uhum. final de semana em casa, para Uhum. não vou honrar o senhor aí, vou fazer o trabalho. Então a gente acaba sendo essa ponte também com Sim, outras pessoas indicando ali. e tudo mais, Outros que né? no caso também, nosso irmão João, que mora na cidade de Ourinhos, é um empresário. Ele teve 16 anos no primeiro comando da capital, saiu, hoje ele é um empresário, tem uma empresa de terraplanagem. Olha Abre a só. porta para muitas das pessoas, um construtor e Uhum. tantos outros, que é ex-macumbeiro, aluno do curso de teologia, também hoje é pedreiro, pintor, e tantos que a gente vai podendo indicar assim, e as Ou pessoas seja, têm assim. Mas não é fácil. Não é Dizendo fácil. assim que não é fácil. eu sei. É desafiador. Aí o Uhum. apoio, mais uma vez, da família é fundamental. Muitos não vão ter esse apoio, né? Vão ter o apoio porque vão voltar para o mesmo ambiente de onde foram resgatados, para aquele mesmo cenário. Então é Uhum. onde, mais uma vez, vai ter que encontrar ali a Vai fé ter da que encontrar. pessoa, o relacionamento com a palavra. Tem um Uhum. lado humano na história, nem Uhum. tudo é espiritual. Uhum. 50% eu costumo dizer que é espiritual e 50% é o lado humano. Porque, a por exemplo, se pessoa. isso aqui fosse uma bebida, a bebida não vinha assim para mim, bebe. É. Se fosse um cigarro de maconha, não ia vir com isqueiro assim, ó, fuma, ou uma carreira de cocaína, esticado, cheira, vai vir a seta, vai vir o desejo, aí vai vir a mim, como a Bíblia fala em Gênesis, é que o pecado jaz à porta, cabe a Sim. ti resistir a ele, compete a Sim. ti. Então quer dizer, Deus vai permitir, vai,
Tiago 1,12, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for aprovado receberá a coroa da vida. Então faz parte disso. A pessoa tem que querer. O lado humano é fundamental, é essencial para que a pessoa possa superar e vencer. E vou dizer algo. Um olhar fala mais que 1000 palavras. Sim. Em um olhar nós temos uma percepção, assim como vocês mulheres, eu costumo dizer no curso, que vocês mulheres têm um sexto sentido. Se um homem olha para uma mulher com um olhar de malícia e maldade, vocês percebem na hora. Sim. Às vezes a esposa está comigo no mercado, ela fala, você não prestou atenção? Falou, não, o quê? Você não viu? Eu falei, não. Rapaz, aonde? O quê? E ela já tem um viu, laser. já ligou. Mesma coisa nossa. É o seu olhar e ver, você ter essa percepção de que realmente aquele olhar é um olhar condenatório, aquele olhar é um olhar de desconfiança, e um olhar em determinados momentos ele fala mais do que 1000 palavras. Entende isso? Só que aí você tem que também aprender a trabalhar esse lado, e lidar com tudo isso, e aprender, peraí, a lei da semeadura, eu semeei limão pra caramba, então vou ter que colher limão até umas horas. Vai fazendo limonada e bebendo e se enriquecendo de vitamina C, e começa a semear laranja lima, começa a semear mamão papaya, começa a semear laranja baiana, que lá na frente você vai colher laranja lima, laranja baiana e mamão papaya. Lá atrás a sua semeadura foi ruim, então você está colhendo ainda do que você semeou. Gálatas 6. Não erreis, meus irmãos, de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, certamente ele ceifará. O que semeia na carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará, colherá a vida eterna. Então, a sua oportunidade é agora. Você pode começar agora a começar a plantar aquilo que realmente você quer colher a partir de agora, né? Exato. Você tem essa chance na sua mão, você tem essa condição, a hora é agora. Se você está ouvindo esse podcast é porque, de alguma forma, Deus te trouxe até aqui. Eu não sei qual é o erro, eu não sei qual é o que está sobre a tua vida hoje, que tem te escravizado e você tem estado nas trevas, mas esse é o momento que Deus tem te chamado. Glória a Deus. Esse podcast ele é apenas um instrumento que Deus está usando. E aí, para a partir de agora, você começar, de fato, a buscar do Senhor e a colher, a plantar aquilo que você quer colher lá na frente. Precisa ter autorresponsabilidade, que é a parte humana, que é o chamar e falar, é comigo. Exatamente. Eu preciso fazer também a minha parte. Tem gente que olha para o céu e fica somente esperando um milagre da parte de Deus, mas não dá um passo sequer para essa mudança. Perfeito. Então precisa sim fazer a parte delas. E no caso, pastor e irmã Ana, para as pessoas que agora estão vivendo nisso, tá? Estão vivendo nas trevas. Sim. Hoje, Deus, ele restaurou sua vida. Já tem mais de 8 anos, né? Que você está fora. 8 anos que você está fora totalmente em liberdade. Tem honrado o nome do Senhor aí, mundo afora, né? Vamos colocar mundo afora, porque já estou profetizando também. Em nome de Jesus, já para fora do país, amém. Aleluia. Já tem honrado muito o nome do Senhor e continua fazendo a obra. E Deus tem te sustentado. Sim. Deus tem sustentado o ministério de vocês. Perfeito. Né? Nunca, pode afirmar isso aqui pra galera, nunca faltou nada, porque você dúvida, falou que sempre Deus tem sustentado, sim. Conquistou o carro, conquistou a casa sim, por quê? Primeiro, ele não colocou isso como único objetivo, como principal objetivo, mas sim a família. Perfeito. E as coisas, Deus foi colaborando para que Mateus 6,33 se cumpriu em minha todas vida. as outras coisas começaram a ser acrescentadas na vida dele. Então, sim, é possível, mesmo que hoje você não tenha absolutamente nada, à medida que você vai buscando o Senhor vai fazendo acontecer as coisas na sua vida, né, irmã? Não tô falando que é 1000 maravilhas, porque eu sei que todos os dias existe algum desafio, alguma prova, enfim, mas Deus tem sustentado vocês. Então, o Pode Reinar, ele tem esse objetivo de mostrar para as pessoas que é possível, que ela pode sim governar, tá? Que ela pode sim exercer governo, sim, óbvio, com Deus em primeiro lugar, mas ela toma conta da vida dela. Ela fala assim, peraí, deixa eu fazer o que tem que ser feito e transformar a vida, a casa dela, a família dela, a história dela. Exatamente. Tá? Então, assim, mediante um posicionamento, esse é o objetivo do Pode Reinar, realmente. E eu queria que vocês falassem para as pessoas que agora não estão reinando, não estão governando, não estão sobre o governo de Deus, principalmente, mas estão nas trevas, como elas podem fazer, assim, de uma forma prática, né? O que elas devem fazer a partir de agora, a partir de hoje, a partir desse momento? De uma forma, quem está nas trevas nesse momento, como ela pode ir para a maravilhosa luz do Senhor? Quais são os passos que ela precisa adotar para isso? Quer falar, não? O que eu tenho a dizer para as pessoas que estão ouvindo, para as pessoas que estão sofrendo algum tipo de problema, de não ter força, de não... Muitas das vezes a pessoa fala, eu quero, mas eu não tenho força, eu quero, mas eu não consigo. Não tem outro caminho. A partir do momento que você faz uma escolha
que seja a escolha certeira. E qual que é? É você primeiro aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Uhum. E crer que a partir dali as coisas vão ser mil maravilhas? Não. Mas você vai ter uma pessoa, você vai ter Deus, que é o nosso Pai, que Ele tudo pode. E a partir do momento que Ele tudo pode e Ele está no controle da sua vida, Ele vai te conduzir pelo caminho certo. E você vai alcançar aquilo que você quer. Mas o primeiro passo é seu. Peraí, se tá tudo dando errado, se eu penso assim, que se hoje com Deus é difícil, sem Ele é impossível. Então, o primeiro caminho é esse, a primeira atitude da pessoa é essa. É ela querer aceitar aquele que pode transformar. E Sim. aquele que pode é um só, é Jesus Cristo. Glória a Deus. E a partir daí, ela sim, ela vai alcançar, ela vai poder existir transformação na minha vida, mas olha, tem uma fulano, ciclano, meu filho, meu primo, meu irmão, que está nas drogas, está não sei o quê. E você, o que você está fazendo na vida dele? Qual é o diferencial? Qual é a diferença que ele está vendo na sua vida para falar, peraí, minha tia é assim, minha mãe é assim? Porque em algum momento você vai lembrar, minha mãe orava, por enquanto que eu estava aprontando, minha mãe estava de joelho, minha tia. Mas você quer o Deus dela? Você quer fazer o que Deus... Porque o caminho é estreito, Uhum. mas é um caminho transformador. Sim. Amém. Então, começa por aí. Aleluia. Amém. Eu costumo dizer de uma maneira bem simples e objetiva. Você que está nessa prática, quanto tempo você está nessa prática? 10 anos, 5 anos, no meu caso foram 27 anos. Então eu costumo dizer, metade desse tempo que você está caminhando nessa prática, pega só metade e dá uma oportunidade para Jesus. Até agora você está indo nessa caminhada, o resultado é esse. O resultado é esse aí, já estamos dentro desse, você já está diante do resultado. Então agora pega, se for 10 anos, pega, só dá 5 anos. Caminha 5 anos com Jesus. Dá uma oportunidade para metade desse tempo que você está caminhando, seja nas drogas, na depressão, nos remédios. Agora muda esse tempo, muda. Dá esse tempo para você caminhar para o outro lado. Eu caminhei por aqui, agora eu vou resolver caminhar. Deixa eu ver, dá uma oportunidade para Jesus. E aí ele, o Espírito Santo, vai trabalhar na tua vida, vai trabalhar no teu espírito, vai trabalhar no teu emocional. E aí sim, se você... Coríntios 3,17, segundo Coríntios 3,17, aonde há o Espírito Santo de Deus, há liberdade. Ele precisa ter liberdade para atuar. Eu uso a nossa vida como uma casa e ela é. Jesus não pode só ficar do lado de fora. Jesus não pode só entrar na cozinha. Jesus só não pode entrar na sala. Ele tem que entrar em tudo, ele tem que ter livre acesso no quarto, na sala, na cozinha, no banheiro, na suíte, na cama. Ele tem que ter livre acesso. E aí para ele poder trabalhar, para ele poder operar e para ele poder agir. E aí sim, complementando o que a minha esposa disse, né, falou, se aceitando, recebendo Jesus é o primeiro passo, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E aí sim as coisas vão começar a fluir e acontecer. Olha só que forte. Então, esse é o primeiro passo. Mas, pastor, eu já aceitei Jesus, né? Eu já aceitei, tem algumas pessoas que já são crentes. Sim. Ou que, de alguma forma, se afastaram também Sim. dos caminhos do Senhor. Para essas pessoas, a busca, a entrega, aquele pedido que o pastor fez lá na prisão, Senhor, muda isso em mim. Perfeito. Eu acho Exatamente. que... E direto ao né? ponto, né? E direto ao ponto, E direto ao né? ponto, sem Muda orações isso. formais, assim, direto Sim. no problema. Sim. Seja qual for, como o meu caso era, eu fui específico, porque o problema a Bíblia fala através de Salomão, no livro de Provérbios, que um irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, do que uma cidade murada. Então, muitas pessoas estão decepcionadas. No censo, eu fui surpreendido, meu irmão Sueli, quando eu fui perguntado acerca de qual era a minha religião, e eu perguntei quais são as opções. Eles disseram espíritas, católicos, protestantes, religiões afro, né, descendentes afros, e os desigrejados. Quando ela me disse aquilo no censo, eu imaginei, o censo ele é feito de 10 em 10 anos. Agora foi feito com déficit por conta da pandemia. Então, se eles chegaram desse denominador dos desigrejados, é que eles encontraram muitas pessoas frustradas e decepcionadas. Então, qual é o problema? Então, a primeira coisa é você remover o entulho, remover as mágoas, os perdões não liberados, resolver tudo aquelas angústias, tirar todos aqueles entulhos, depois reavaliar os alicerces e, se for necessário, cavar o alicerce mais fundos para então reconstruir. Então, reconstruir é sempre mais difícil, é sempre mais doloroso. Observe que nós fizemos um trabalho, essa semana foi feita com a equipe da igreja lá, na Cracolândia, e você chega naquela Cracolândia aqui no centro de São Paulo, as pessoas pegam um violão e tocam, cantam canções, cantam, se deixar pregam, mas elas estão lá. E quando você vai ver, um decepcionado com isso, decepcionado com aquilo. E aí, então, agora como professor, como pastor, como teólogo, eu
eu fico na palavra de Hebreus, capítulo de número 12, verso 1 e 2. E nós que estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, ainda tem os bons testemunhos, mas se você não consegue olhar para os bons testemunhos, olha para Jesus. Faz como o salmista Davi, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Que bênção esse Amém. Pode Reinar, gente. Queria agradecer muito, pastor Glória a Deus, Rômulo. a alegria A toda gente nossa. podia ir aqui até a madrugada, né? Santo Porque Deus, tem vai assunto. mesmo, vai longe. E vai ter que ter outros Pode Reinar pra gente continuar, né, irmã Amém. Ana? Missionária Ana, muito obrigada pela tua Amém. presença. Prazer é todo meu. Parabéns, né, por essa mulher maravilhosa, usada por Deus que você Amém. é. Glória a Deus pela tua vida, que Ele continue te sustentando. Eu sei Amém. que Ele já te sustenta, mas que Ele continue cada vez mais e usando a sua vida aí para ajudar tantas outras mulheres e outras pessoas que precisam, né, dessa força que você tem. Você tem Sim. uma força imensa, embora você seja quietinha, né? Mas é uma leoa, tem uma força imensa para ajudar outras mulheres e também com esse trabalho da capelania e tudo que você faz aí ajudando o pastor Rômulo também no ministério, que Deus continue te sustentando o ministério de vocês e eu te Amém. usando poderosamente e capacitando cada vez mais. E pastor Rômulo, obrigada Eu que por ter agradeço. aceito esse É convite. bênção de Deus, sempre Poxa, honrado. olha, foi E uma aí, se as bênção. pessoas quiserem achar nós ali Isso, nas no redes YouTube, sociais, redes né? sociais. YouTube é Rômulo Lima com letra maiúscula. Sim. Tem o nosso canal no YouTube. Todas as quintas-feiras nós temos o programa ali, Bereano em Ação. E no Instagram é P Rômulo Lima. P de pastor, Rômulo Lima. Vai achar ali também no Facebook. É Rômulo Lima e Ana Amado, que tudo aqui é lado a lado, junto, É em contas conjunto. conectadas, Legal. tudo em conjunto. E Legal. aí as pessoas também podem conhecer um pouco mais. Lá também tem trechos do nosso testemunho, tem um pouco da Legal. história. E de repente a pessoa também quiser fazer um curso teológico. Sou professor de Sim. teologia do Instituto Educacional Alfa, instituto Legal. esse que investiu em mim, acreditou em mim dentro do cárcere, e até hoje eu sou professor do ministério aqui fora, honrando, né, os irmãos lá de Assembleia de Deus Viamão, o curso Sim. básico e o curso médio, e aqueles também têm o desejo de fazer o curso de capelania, também pode nos procurar, entrar em contato conosco e realizar o curso da capelania da capital também. Olha, que forte. Quem sabe essa oportunidade que você também estava esperando aí, de entender mais da parte de Deus, fazer um curso de teologia, você Sim. fala curso iniciante, Básico, básico. E o médio, então eu não fiz ainda, né? Quem Aí, ó. sabe essa não Tá é a vendo? chance também. Tem a certeza. distância também. Tem, É? totalmente. Então, Uma para mim estrutura tem que bem- ser a distância. Bem bacana. Mas olha só, e também de capelania, conheço pessoas que fizeram também, que Sim. falaram que foi uma bênção, né? Aleluia. A própria Lívia também Verdade. fez. Lívia, gratidão por essa bênção, né, que você me apresentou Amém. aqui. Não conhecia o pastor Rômulo antes, conheci através da Lívia e pessoalmente aqui, agora, Bênção. Sim. com a missionária Ana. E foi um prazer imenso receber vocês aqui. Tenho certeza que esse Pode Reinar vai falar com muita gente, Em nome de né? Jesus. Com muitas pessoas, porque sempre tem alguém que pode estar ouvindo, que às vezes ela não está passando, mas alguém que ela conhece está passando exatamente. por uma situação É isso e mesmo. precisando ouvir isso, precisando conhecer o testemunho do pastor Rômulo e da missionária para entender que ainda tem vida aí. Aleluia. Amém. Glória a Né? Deus. Para entender que ainda tem vida, mesmo diante das trevas. É de lá mesmo que o Senhor vai te resgatar e te trazer para a luz. Quem já Em está nome na de luz não Jesus. precisa de luz, não é isso, gente? Aleluia. Não precisa estar. Ele vai pegar justamente aqueles que estão caídos para trazer para a maravilhosa luz, que, aliás, é tema do próximo livro do pastor. E eu Em já, nome de Jesus. viu? Já dedurei aqui, já contei. O pessoal, então, aguardem que esse é um tema do livro do pastor e eu já quero conhecer, quero ser uma das primeiras, por favor, viu? Amém. Manda para ser uma das primeiras, que vai ser bênção, que com certeza vai transformar a vida de muitas pessoas. E tá liberado, pode reinar, é possível. Eu espero que esse episódio fez com que você acredite mais que é possível. E das trevas para a luz. Pode reinar.